ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que olharia para o coração da Tardes para me salvar se eu precisasse, Thaís Alves. Mas com toda a certeza. Isso faz eu dormir tranquilo à noite, só saber de verdades assim. Com certeza, é óbvio. Né? O que também é óbvio, pessoas, já que, bem, vocês já leram o título desse DWBRcast e já sacaram por essa introdução que hoje é o dia que nós revisamos aquele finale. Maravilhoso! Fantástico! Aquele finale fantástico. Aquele que pode ter sido aí o primeiro finale de muita gente. Foi o nosso primeiro finale. Com certeza, foi o meu primeiro finale. Estamos aqui para revisar Bad Wolf / The Parting of the Ways. Que é o two-parter finale da primeira temporada lá de 2005. Com o nosso querido amigo Christopher Eccleston. Que é o encerramento, né, da era Eccleston. A última vez que nós vimos Eccleston como doutor aí. Dr. E é triste, né, cara? Porque, primeiro que é um episódio... Nossa, cara, eu vou te falar. E é a despedida de um doutor, né? Eu lembrava que era bom. Eu acho que essa frase de eu lembrava que era bom, mas não lembrava que era tão bom. Tão bom assim. Tá marcando muito o nosso segundo dessa primeira temporada. É mesmo. Esse finale eu lembrava que era bom, mas é bom demais, cara. Ele envelhece muito bem. Ele continua sendo um dos melhores finales da era. Tudo. Eu não vou falar clássica, né? Mas assim, da moderna, certeza é um dos melhores finales. É muito sem bom, dúvida. Cara. E a gente tá saindo aí de uma sequência de reviews de finale, né? Porque a gente revisou agora o finale da 11ª temporada, né? Com a Jodie Whittaker, e agora a gente vai poder revisar aí o finale do Eccleston, né? O primeiro finale dessa nossa nova era. Da era moderna. Exatamente. De Doctor Who. De Doctor Who. Hoje não tem leitura de e-mails, porque a gente vai ir direto ali pro antigo Satélite 5 para revisar esse finalizão maravilhoso. Exatamente. Não é como é um two-parter, são 2 episódios, por isso que a gente tá tomando um tempinho a mais aí. Exatamente. Então, água e vamos lá. Vamos lá! De cara, uma coisa, né, pra começar o nosso review, de cara uma coisa muito importante é que esse episódio, ele já começa, né, no caso o Bad Wolf, né, que é a primeira parte desse two-parter. Isso. Ele serve também, ele é o finale, né? Ele é o começo do finale dessa temporada, mas ele serve quase como uma continuação indireta daquele episódio lá do The Long Game, que é o episódio do Jaguar Fest. Exatamente, né, que é o episódio que teve o Adam. Sim. Não vamos falar sobre isso, obviamente, porque ele nem é mencionado. Não falamos sobre coisas ruins. Exatamente. Falamos, mas decidimos não falar dele. O episódio The Long Game que trouxe o Satélite 5, que era um satélite de 500 andares, e algo estranho rolava no andar de cima. A gente descobre que é esse bicho bizarro que manipulava as coisas ali no satélite. Tinha o Simon Pegg também, né? A gente tem um review disso, vocês podem ouvir. Se vocês ainda não ouviram, vocês podem ouvir com mais calma. Mas é legal, né, a temporada trazer algo da própria temporada, então, referenciar, ela mostra como né? tudo estava ligado, até porque é nesse arco, é nesse finale, agora que a gente descobre que a primeira temporada, na verdade, foi um grande arco sobre o Bad Wolf, né, sobre o Lobo Mau. Que a gente tá tendo referência a Bad Wolf em todos os episódios. Que foi um grande arco muito bem construído, porque a gente não vê ele vindo até certo ponto. Não, e depois quando a gente vê rebobinando, né, aí que a gente vê que ele tava lá o tempo todo. Até no finalzinho, né, a gente demora pra descobrir o que é, mas fecha bem. Sim, é legal. E esse episódio é um episódio que ele, entre aspas, assim, não que ele dependa disso, né? Ele funcionaria bem sem, mas ele faz questão de dar alguns flashbacks de alguns eventos pra gente saber exatamente aonde isso tá bem colocado. Então a gente tem ali, antes do episódio começar efetivamente, a gente tem esse recall do que aconteceu no Satélite 5 lá no The Long Game, e a gente já vai direto pra uma tela preta escrito 100 anos depois. 100 anos depois. Então a gente sabe que contando ali, da linha do tempo, ali do momento em que o doutor fez tudo que fez em The Long Game, passou-se 100 anos para aquele local. E aí todas aquelas coisas estão acontecendo 100 anos depois. Não, claro, né? Pro doutor não. 100 anos terrestres, né? Porque o Satélite 5 fica em cima da Terra. Sim. E o que tá acontecendo é o seguinte, o Satélite 5 agora é uma grande estação de teletransimissão. Sim. Ela já era. Só que ela se dividia, era mais uma parte de mídia. Era mais sobre jornal, sobre contar o que estava acontecendo, levar conhecimento. Notícias. E agora... entretenimento puro. Então, é engraçado que é quase como se fosse aí uma leve crítica ao lance da banalização do que passa nas TVs, porque
esse novo satélite 5, que não é mais essa torre que transmite com não sei quantos mil canais, ela só acho que transmite... 40 mil canais, 10 mil, sei lá, 20 mil, assim, muitos mil canais. Muitos mil canais. Ela só transmite banalidade, é só coisa inútil, assim, tipo... Pois é. Inútil do tipo, não que a gente não assista trivialidades, assim, na TV. Eu adoro assistir o Irmãos à Obra. Pois Mas o lance é que, imagina que é um lugar que só transmite reality show, programa de auditório, tipo, não tem um informativo, não tem nada. É só, tipo, Big Brother, tem 1 trilhão de versão de Big Brother, 1 trilhão de parece versão de que ao mesmo tempo estão acontecendo 60 Big Brothers isso ao mesmo tempo. Isso porque eles diminuíram, porque tava com baixa de audiência. A audiência tava baixa. A gente tem também o Weakest Link, que é um programa de perguntas e respostas, né? E What Not to Wear, que é um programa de moda, né? É tudo meio banal, meio, vê. Né? É isso que a gente vê. Mas a Linda, ela fala, que é a menina que vai aparecer mais pra frente no episódio. Beijo, Linda. Ela fala, beijo, Linda, pena que você não viveu. Linda pra Companion. Linda pra Companion. Companion morto não dá, né? Infelizmente. Mas ela fala que aqueles são 3 programas, mas que tem mais uns outros. Tem um que chama Matadouro, tem um que é a Star in Her Eyes, que tipo, a pessoa, se ela não cantar, ela fica cega, tipo, é sempre umas coisas horríveis, assim. Cara. E ela fala que não tem mais programa de notícia, acabou. Isso é mais pra frente no episódio, mas... Não, mas só pra falar o que rola ali, né? Nesse momento, depois daí do recall do que aconteceu no Satélite 5, a gente já tem o doutor, que é uma das melhores cenas que tem em Doctor Who. Gente. Que é ele descobrindo que ele acordou ali, ele tava desacordado. Ele foi sugado, né? Sei lá. Ele foi teletransportado. O raio transmite puxou ele. E o lance é que ele tava ali desacordado, quando ele volta assim, ele tá na casa do BBB, né, cara? Casa do Big Brother. Só faltava o Bial, fala, vem aqui. Eu queria muito que o Bial tivesse dublado. Na versão brasileira, né? Mas é que não tem voz, é um robô só. Não, mas tem um cara que fala, vá até o confessionário. É verdade, Tem uma voz. Vai, meu campeão, meu guerreirinho. Eu não sei o que ele chamava nas caras assim. Cara, é o bebê... É o Big Brother, Brother UK. É o BBS, é o Big Brother Space, né? Não sei. O Big Brother, que inclusive não é da BBC, é da Channel 4, né? Endemol, que transmite no Channel 4. Sim. Mas o Davis conseguiu um contrato lá, um acordo pra usar a licença na BBC. Eles adoraram, na verdade. Sim. Porque a Endemol os outros dois dono, programas, né? Porque o Doutor tá no Big Brother, a Rose tá no Weakest Link e o Jack tá no What Not to Wear. Esses outros dois são da BBC mesmo. Inclusive, a curiosidade aí, né? Como é que é o nome que eu chamo? Trivia. Uma trivia. A trivia. Teve um episódio de Weakest Link com o elenco de Doctor Who. Depois desse episódio, não foi imediatamente depois, era já ali na era do Tennant. E tem a galera do elenco. Tem o Tennant, tem a Camille Cuduri, tem a Billie Piper, tem o Noah Clark. Tem um K9 solto. E no final, eu não vou contar quem ganha. Porque vocês podem ver, tem no YouTube. Tem no YouTube, vai lá que vale muito a pena. Mas tem a Android. Ela apresenta a parte. Pois é, o lance é o seguinte, né? O doutor tá lá no Big Brother e ele tá usando a screwdriver pra tentar sair dali. Ele tá tentando descobrir o que tá acontecendo. Completamente sem sucesso, né? Na verdade, o episódio, isso tudo é cold scene, né? Antes do crédito mesmo, ele tá tentando descobrir o que é, aí ele descobre que tá na casa e essa voz, a voz do Bial, aparece e fala assim, ó, vai pro confessionário, né? A Linda meio que dá umas boas-vindas pra ele, o resto da galera fica meio puto porque ele chegou e ele é mais um concorrente, e aí o Bial manda ele ir pro confessionário. E quando ele vai pro confessionário, a voz fala, ó, não pode... Evite xingar, você tá no confessionário. E você tá ao vivo pra não sei quantas mil pessoas. E aí ele fala, tá de sacanagem, né? You have got to be kidding me. Eu adoro esse gif. Já vai direto na abertura, né? E aí a gente vê que a Rose foi parar em outro local, outro estúdio, onde tá sendo gravado o Weakest Link. E o Weakest Link, que é, né? Um programa de perguntas e respostas. E quanto mais respostas erradas você dá, você vai sendo eliminado. Na verdade, as pessoas vão decidindo se você sai. Assim, tipo, elas analisam o tanto de coisa que você errou. Mas aí tem toda aquela estratégia de, tipo, tirar... Deixar o elo mais fraco estratégia, que o cara que tá do lado da Rose já tá super pensando na estratégia. E o Jack vai parar no What Not to Wear com 2 robôs malucas que tiram a roupa dele e com um raio desnudidor. Desnudidor, sei lá. O raio que deixa você nu. Que deixa você pelado. E elas começam a falar, você tem que usar assim. Defabricator, né? Defabricator.
o detecidador. Destecidador, sei lá. E elas vão vestir ele da melhor forma possível. Ele fala, você tem um visual muito assim... Muito século XX. Século XX, vamos mudar. Ele usa roupa de tênis, né? Do jogo de tênis. Tipo, eles vão mudando o estilo do Jack. E é muito bom porque... Você vê que o Jack, ele não perdoa nada nem ninguém, né, cara? As robôs, elas têm um corpício feminino, né? Elas têm seios e tal. E tem uma hora que ele, na maior, vai dar uma palpada no peito da robô. Não, ali não, é muito tá louco, totalmente cara. Outra coisa que é legal falar que os apresentadores dos programas reais fizeram as dublagens em todos. Então, por exemplo, a apresentadora do Weakest Link é quem faz a voz da Android. Se eu não me engano, o nome dela é Ann também. Ann alguma coisa, né? Então isso é muito legal. É muito bom a reação da Rose também, quando ela acorda nesse lugar. Porque aí o cara, o maluco que é o grande, o ratão dali que quer ganhar, ele, você tá no jogo, tá não sei o quê, a Android tá vindo, não lute contra, não sei o quê. Aí ela, Android? Que Android? Aí aparece a Android. Aí ela, peraí, é Ann? E ela é um droid? Ela faz uma cara de... Que caralho. Droid. E ela tá curtindo, né? Tipo, tá todo mundo desesperado pra ganhar. Aí, tipo, o que é a lua de não sei o que, não sei aonde. Ela, eu não sei. Não tipo, sei. rindo. E aí a galera que tá tomando conta... E o pessoal muito mais tenso do que ela, não, né? E o pessoal do backstage mesmo que tá vendo ali acontecer, eles estão falando, nossa, o que essa garota tá rindo? Ela não sacou o que acontece ainda, né? Pois é, e assim, tá todo mundo muito nervoso na competição e ela tá sussa, tipo, ela tá... não sei lá, como é que eu vou saber essa resposta, Uma sabe? coisa que é bacana nesse mini núcleo dela no Weakest Link é que uma das perguntas que a Android faz pra ela é qual o nome da pessoa, do ser, que em tal momento foi ali na galáxia de Izop, né? E aí Face-Off, ela acerta, né? Fala, boa. E a galáxia de Izop é lá dos nossos queridos amigos... Web Planet, o Zarb, gente. Tem referência a Zarb. Sim. Tem uma outra pergunta... que eu não me lembro exatamente qual é a pergunta, mas a resposta é Torchwood. Sim, que é... é a primeira vez que é mencionado. O local tal é feito a partir dos escombros de que coisa da Terra. Exatamente. Aí o cara fala uma parada errada e a resposta certa é Torchwood, ou seja, já tinha na primeira temporada. Cara. Pois é. E aí a gente vê que, na verdade, todos esses programas, a eliminação é uma eliminação definitiva, real, tipo, é morte. Quando você é eliminado, você é desintegrado, né? Isso acontece lá no Big Brother, né? Que uma das meninas sai e o doutor vê que ela é desintegrada, tipo, ela não vai só sair da casa. Ele fala, por que vocês estão sofrendo tanto? Ela vai sair, vai ler um livro, vai posar pra alguma revista, vai ficar famosa, ela tá de boa. Aí a garota, a menina linda, né? Linda com Y, não com I. Linda com Y. Ou é com I, não com Y? Não, é com Y. Tinha uma outra com I. Com I que saiu porque não era legal. Isso. Porque com Y é doce, gentil. Sim, ela é fofa, ela é fofa. E aí ela fala assim, para, não é engraçado. O doutor fala, não, nada disso é engraçado. Ela fala, você não sabe o que acontece? Aí ele fala, não, o quê? E aí ela é literalmente eliminada, né? Em inglês é evicted, né? Tipo, expulsa. Mas em português fica mais legal ainda, porque tipo, é eliminado, né, cara? No Weakest Link também, né? O povo vai morrendo. E no I'm Not Aware é um pouquinho diferente, né? Como só ele tá ali participando daquele, entre aspas, episódio, as robôs começam a querer matar o Jack. Na real é assim, cada um ele tem um critério diferente de eliminação, né? No Big Brother, como o nosso Big Brother acontece, né? Existe uma votação do público, porque tem pessoas assistindo, elas votam em quem tem que sair e quem sai é exterminado, A fórmula é idêntica, olha, a nossa Link, é copiada da deles, né? No Weakest Link, os competidores escolhem quem é o elo mais fraco daquela rodada, ou o elo que merece ser eliminado naquela rodada. Isso. E aí, essa pessoa também é morta. Então, o peso disso fica Porque assim, é passivo. A decisão de exterminar alguém, de eliminar alguém, tá na mão do público assistindo. Isso. A outra que a Rose tá, se você parar pra pensar, é o pior que tem. Porque teve tá a menina que morre, colegas, né? Foi o voto dela. Então, assim, é um peso que fica com eles. Nas costas. E o do Jack é uma maluquice, porque assim, elas falam, você tá muito fora de moda, a gente vai arrancar fora a sua cabeça, arrancar suas pernas e costurar no seu torso. Tipo tudo pela moda, né? Tudo pela moda, fashion victim total. Elas vêm com aquelas armas enormes, assim. Ela tem uma motosserra na mão. Cara, é muito bom, cara. Muito Aí bom. ele que está pelado nessa hora. Essa é a cena que é assim. Essa é a cena, mas a BBC é conservadora. Vamos falar sobre essa cena. Mas Dr. Who não fala essa pra criança. O Jack, por favor, se você é menor de idade, tampa os ouvidos agora.
agora, mas eu vou ter que falar isso. Menor de idade é o que mais vê essas coisas. O Jack tira a pistola do rabo. Isso. Pra não falar que ele tira do cu. Não, e assim, cara, a cena... A robô não entende. Mas ela é feita pra isso mesmo. Tipo, elas chegam a perguntar, mas de onde você tirou essa arma? E aí ele fala, você não vai querer saber, né? Ou seja... Não seja Batman, bobo, Robin, claro que foi do cu. Exatamente. Caralho, é muito bom, cara. É muito bom. Cara. E outra, a Era Davis tinha essas piadinhas. Essas piadinhas. Sim. Também. Gente, tipo, não tem o que fazer. Ele fazia essas piadinhas mas foda-se. Ele fazia, e não era nada agressivo, assim, tipo... Que, por exemplo, hoje a gente vê que a temporada ela tá sendo mais aí, guiada. Não, ela tem que ser mais family friendly, ela tem que ser mais uma parada pra família e tal. Nessa época também era. E tinha, tinha essa piada. E, de novo, não é como se a gente não tivesse... É pra ser engraçado, não é de mau gosto, Exato. é só engraçado, não é como se a gente não tivesse crescido numa época onde a gente via os desenhos fazendo uma porrada de atrocidade também, entendeu? Sim, exatamente. Assim, a gente não vê ele tirando a arma, mas é só... Fica ali subentendido, que é óbvio que só podia estar ali, né? Claro. E acabou, é engraçado. Tipo, ele tirou a arma do rabo. É isso, entendeu? Enquanto tudo isso tá acontecendo, existe uma galera que tá no backstage, que eles estão... como se fossem uns bastidores mesmo, controlando, a equipe, né? É o crew. E no lugar que eles estão, tem uma mulher presa por vários cabos. É bem maneiro esse visual. É bem legal. E eles falam que essa é a Bad Wolf Corporation. A Bad Wolf Corporation que faz toda essa transmissão. Eles são a empresa responsável por toda esse centro de entretenimento. Na real, tem ali um momento em que... Porque até então a gente não tá ouvindo nada do Bad Wolf, né? Talvez... Não. Eu não lembro porque se eu já tinha... Na época, a primeira vez, eu tava me prestando atenção se tinha essa parada de todo lugar. Claro, né? Mas até ali não teve nada de Bad Wolf. A primeira vez que é citado é lá no Weakest Link, em que eu não sei qual exatamente o diálogo da Rose com o rapaz, que ele fala... que ele tem uma hora que eles eliminam uma pessoa lá... Um dos caras tenta fugir e a Android desintegra ele também, tadinho. Aí tem uma hora que eles decidem tirar uma menina e aí a Rose pergunta pro cara, nossa, mas por que você tá me deixando se eu não sei nada? Ele fala, não, justamente por isso. Que você é um imbecil. E aí no final, você não sabe nada. Você não sabia nem sobre a princesa não sei quem lá. Aí ele fala assim... Porque ela não é dessa época, gente. No final, você vai ficar só eu e você e eu vou ganhar todos os créditos. Ela, mas... Que crédito você tá falando? Ele falou, a Bad Wolf Corporation vai pagar tudo pra gente. Isso, então a gente já sabe. E aí a Rose fica cagada, ela né? Que fala ela pergunta lá. Bad Wolf? Aí ele, é só um conto de fada da Terra Antiga, não tem nada demais. Ela, não, mas isso tá em todo lugar, essa merda tá me perseguindo. E aí que ela fala, por que Bad Wolf? E ele fala assim, sei lá, é só o nome da empresa, dane-se. Nessa hora a gente tem meio que, não é de todos, porque eu lembro que tiveram Bad Wolves todos não. Como a gente já foi assistir pra revisar procurando, foram alguns só. A gente achou todos, né? Mas ali aparecem as que são os mais... assim, mais na cara, né? Que é justamente a antiga, a parente antigona, que não é parente da... Don't Quiet Dead, da Gwen. Da Gwen, ali, a Eve Miles falando do Bad Wolf. Sim. No episódio das Leafin agora, o Blind Drug, as pichações da tarde, tudo isso vai aparecendo com o Bad Wolf e a Rose meio que vai lembrando disso. E ela vai conectando os pontos, tipo, vai caindo nossa... a ficha e ela, caralho, eu tava aqui o tempo todo. E ela fala, nossa, isso tá em todo lugar do tempo e espaço, pra onde quer que eu vá, ou que a gente vá, né, eu e o doutor, tá lá, Bad Wolf, tá me perseguindo esse negócio. O doutor consegue ali sair eventualmente da casa do Big Brother, né? O do doutor é maneiro porque, assim, ele saca que não vão matar ele. Que ele fala assim, primeiro ele começa a questionar que porra de mundo maluco é esse, onde as pessoas... Ele fala, mas vocês são loucos, tipo, vocês estão deixando a vida de vocês em risco... arriscando ser desintegrado só pra ficar famoso na TV. Aí a menina fala, mas você não entendeu? Não tem escolha. Aí ele, como não tem escolha? Vocês têm que mandar aplicações, vocês têm que tentar. Aí ela fala não. Isso acontece já há muito tempo. Todo ser humano é elegível a entrar e não tem escolha. Uma hora você tá na sua casa, do nada você é transportado. O Transmet vem e te puxa. Isso. E aí você fica aqui. Aí ele fala, tá bom, mas qual é o prêmio final? Ela fala, viver. Aí ele, só isso? Aí ela... Não, ela fala, você acha pouco? Você acha pouco? Do tipo, eles não têm opção, é assim, você tá ali... Não tem opção. E ele fala, você não tem nem opção de não passar pra porta, né? Tipo, se você vai ser eliminado de qualquer jeito. Pois é, e ele meio que blefa ali, né? Porque ele fala, não, quer saber? Eu vou lá pra fora. Eu vou... peitar esse sistema. Ele pergunta... Ele sai pela porta e ele fala, vai! Então vai, me elimina então. É que na verdade aí ele pergunta pra ela, né? Ele pergunta pra menina, pra Linda. Ele fala, a outra Linda que foi eliminada foi por quê?
Ela falou, é porque ela quebrou um negócio aqui. Aí ele vai e quebra uma câmera. Aí na hora o sistema manda ele pra fora. E aí ele fica esperando, né? E aí dá 5, 4, 3, 2, 1, não acontece nada. Ele, eu sabia. Tipo, ele tem ali um momento, um eureka, né? Tipo, ele sabia. Porque qual é a dedução dele? Que ele tinha explicado pra menina antes, que ela fala assim, o Transmet te puxou. Ele fala, mas não é possível isso. Não é qualquer Transmet que me puxa da minha nave. Tipo, é a minha TARDIS, A minha nave é um lugar seguro, eu jamais seria teletransportado de lá. Não com um Transmet vagabundo de uma estação de TV, entendeu? Exatamente. Então, assim, aí ele fala, não, tem alguma coisa a ver comigo isso. Alguém quis me colocar Alguém me colocou. Não foi ao acaso. Não foi ao acaso que nem todos os outros participantes. E justamente esse lance do acaso é importante porque o pessoal da produção não tá entendendo o que nenhum dos três tá fazendo nos respectivos programas. Esses caras não estão registrados em lugar nenhum, não era pra eles estarem aqui. Eles foram transportados, mas a gente não tem registro, então não sei o que tá acontecendo. Pois é, inclusive um dos caras, que ali é o principalzinho do crew que aparece pra gente, ele fala assim, eles apareceram do nada, eles não têm registro. Tipo, quem são essas pessoas? Quem são? Eles não sabem. Isso já tá acontecendo aqui há muito tempo. Tipo, parece que os jogos estão tendo vontade própria. Porque ninguém controlou isso. Exatamente. E é justamente isso que dá ali o ímpeto dele e da outra menina, que no final a gente vê que eles têm... eles seriam uma coisa, eles teriam um casinho. Rola um crush. Pois é. Eles vão se consultar com a mulher lá, loucona dos cabos. Que tá conectada nos cabos, exatamente. A controladora. Exatamente. Enquanto isso, o Jack conseguiu não só dominar as duas robôs, como ele conseguiu roubar a arma delas e fazer uma pra ele, a partir do que elas tinham ali, as peças delas. É muito bom, porque você vê que ele e o doutor deram um jeito de sair. Isso. Mas a Rose, tipo, a situação dela é muito... Porque assim... A dela é mais difícil. A arma tá literalmente na cara dela. Ela não pode tentar sair. A dela realmente, ela é o elo mais fraco dos três. Não, digo... eu acho que nesse momento... dentro do episódio, qualquer um que estivesse no Weakest Link se foderia mais. Porque é um que você não tem desvio da arma. Você tá na mira da parada. Tá na mira. E, assim, os intervalos são super raros. Ela não conseguiria fugir. E, na verdade, só o Doutor e o Jack que realmente conseguem ter um pouco mais de espaço de manobra pra ir contra esse sistema e fugir dele, né? O Doutor leva a Linda com ele. Exatamente. E tem um cara na casa. O cara foda-se. Não, ele fala assim, ou vocês vêm comigo e não morrem, ou você fica aí e você vai morrer. Que o lance é o seguinte... A Linda vai e o cara não vai. Então, porque o cara não ia morrer, né? Porque ele ia ganhar o WO. Porque o lance o doutor quebra o sistema do Big Brother. Isso. E aí, quando ele vai pra sair, ele... Cara, essa cena assim... É claro, é óbvio que caso a Linda tivesse saído viva, ela se tornaria uma companion. Não existe dúvida nisso. Gente, com não certeza. Existe. E eu sempre... Isso é uma coisa que sempre vai ficar, assim, naquele cantinho da minha mente. Linda pra companion. Não. Ela daria uma ótima companion, de fato. Mas como ficou a cabeça dos telespectadores na época... Quando não tinha um episódio na frente. Assim, Nossa, sim. Quando esse episódio foi um episódio inédito da semana, como as pessoas ficaram do tipo, olha, ele ganhou uma companhia nova. Quando era o Bad Wolf, né? Porque tem uma semana de diferença, né? Um two-parter. Exato. E a Linda, ela cruza esse two-parter. Ela cruza. E o lance é assim, tipo, claramente ele convida ela ali. Porque ele fala, vem vocês, o que ela fala, não posso sair. Ele falou, beleza. Fica aí e arrisca 50% de chance de você morrer. Ou vem comigo e eu garanto a tua segurança. E ele estica a mão pra ela. Ele faz a chamada de companheiro. A chamada do companheiro. E ela vai. Por parte do episódio, até a Rose se encontrar com ele, ela funciona meio que como um step de companion. Super, assim. Ela tá o tempo todo ela ali do lado. Né? E, inclusive, ela que fornece as informações cruciais pro doutor. Tipo, isso aqui era uma estação de notícia, mas já não é há mais de 100 anos. Né? Quando ele sai, assim, ele fala... O que tá acontecendo? Esse lugar. Ela ainda fala, todo mundo conhece. Ele falou, não, Satélite 5, eu conheço, já vim aqui. Tá diferentão. Aí ela fala, aqui não é mais o Satélite 5, aqui é não sei o que dos jogos, a torre dos jogos, já não sei é lá. Satélite 5 há uns 100 anos. E desde então aconteceu alguma coisa há 100 anos e não transmitem mais notícias, agora eles só querem saber de fazer esses programas. Cena na frente, e todas os estúdios, né, são selados. Tipo, ele tenta entrar em vários e ele não consegue. Eles não se Os interagem, corredores são vazios. As coisas acontecem dentro, que é justamente o que ele fala. Antes, quando isso aqui era o Satélite 5, isso aqui era minado de gente. Tinha gente. Aí ele conta, teve o lance do Diagrafés, eu resolvi. Isso. Mas eu resolvi o problema.
E aí eles vão andando assim pro que seria uma janela, né? Que mostra a Terra. E mostra a Terra tá cinza. E ele fala, nossa, mas o que aconteceu? Aí ela fala, a Terra sempre foi assim. Desde que eu sou pequena, ela é assim. Inclusive, tá vendo ali? Aquilo ali é a grande nuvem de não sei o quê, de poluição da costa tal. Do tipo, hemisfério tal da Terra. Tinha um noticiário que falava pra gente quando a gente podia sair pra respirar. E aí que ele se liga que ele que fez essa Terra. Porque ele fala assim, como assim tinha? Ela fala, não tem noticiário já há uns 100 anos. Foram 100 anos de cegueira, entre aspas. E ele fala assim, então vocês só ficam dentro das suas casas assistindo coisas, né? Aí ela isso. fala, sim. Ela fala, Ele fala, não, mas isso é um desperdício de vida. Tirando aquele programa que você fica na casa com o urso. Tem esse programa? Aí ela fala, ai, tem, é mó legal, não sei o quê. Ai, meu Deus do céu. Que absurdo, né? E é uma puta crítica, né? Uma puta crítica, o mundo gente. tá literalmente acabando lá fora. Os caras estão em casa. E você virou gado que você tá só consumindo essa porra que vai pra TV. Porque o lance tem uma hora, que inclusive é muito foda. Isso acaba sendo uma parada que não faz sentido aqui. Tanto que a gente tem os DVDs, né? E o nacional. E neles eles traduzem como eu não pago a TV a cabo. Porque o lance é o seguinte, verdade. Vamos explicar assim, aí pro pessoal. Ela pergunta, nossa, mas... Primeiro, como você tava aqui há 100 anos? Aí ele fala, eu uso creme e tal, eu sou conservado. Aí ela fala, não... moisturizer, né? Eu uso hidratante. E aí ela fala assim, mas como é que você não sabe dessas coisas? Tá na TV. E ele fala, eu não pago os direitos. Tipo, I don't pay my rights. A licença, né? Porque da lá BBC. no Reino Unido... Não é aqui que você liga qualquer TV no cabo e tem Globo, SBT, Band. Ou até na anteninha mesmo. Então, não é aqui que você mete um bombril e tá pegando qualquer canal. Isso. Não. Lá pra você ter TV aberta, você tem que pagar essa taxa pro governo. A licença não é nada absurdo, não é tipo... TV, não é 5 mil libras. Não, parece que da última vez que eu vi não era nem 100 libras. É uma taxinha que roda pelo ano. Tranquilo. E aí, quando você tem acesso a tudo que... Você tem acesso à BBC e aos demais canais abertos. A BBC é uma emissora estatal, como se fosse aqui a TV Cultura, é o governo que faz a BBC, gente. Mas eu acho que nesse caso a licença ela funciona para todos os canais abertos, não só para BBC. Pois é. Enfim, ele fala que não paga essa licença e ela fala, mas você é louco? Isso é proibido. Isso é punido com morte. Pena de morte. Pena de morte por conta Ou seja, você é obrigado a consumir isso, e de novo, entendeu? isso é a BBC, isso que eu acho foda, porque é um a programa própria da BBC criticando. Zoando a BBC. Do tipo, não ter a BBC, não pagar a licença para ter a TV, você tá se matando. Tipo, é a pena de morte. É muito foda isso. É muito legal. Sim. Eventualmente, ali o Doutor e o Jack se encontram, porque eles dois conseguiram... que os dois saem mais ou menos próximos, né? Conseguiram se livrar dos programas que eles estavam. E o Jack já tá com uma arma na mão. E com um figurino novo muito legal, inclusive. Sim. Camisa branca, colete de couro, calça de couro. Tipo, ele tá muito bad boy, né, cara? Tá muito bad boy, tá maravilhoso. Novinho ainda, esse arco final, esse two-parter, marca também a última aparição do Jack mortal. Sim. Né? Que ele se torna imortal ao fim desse arco, né? Total. Sim. Enfim, os dois, claro, né, acabam procurando uma forma de encontrar a Rose, porque ela é a mais indefesa ali. Ela é a que menos tem recursos pra sair do lugar onde ela tá. Tipo, o Jack já tem uma arma, entendeu? O doutor já tem até uma companion nova. Na real, eles não sabem nem onde ela tá, né? Não, eles têm que sair procurando sala por sala até conseguir encontrar. Na real, assim, achar a Rose é até rápido. Né? Eles conseguem não tem muito relativamente rápido. O lance aqui o lance assim, claramente ela ser eliminada ali, porque sim, já tava quase no limiar, tava ela e o cara fica só. Ela e o cara, e o lance é que, tipo, eles entram num bloco ali do jogo em que você erra, tipo, vai marcando. E quem chega no final... as perguntas do jogo. Não, as perguntas são muito legais. Muito legal. Cara. Tem até uma também que a resposta é Sheffield. Sim. Que cidade do Reino Unido, que acontece não sei o quê. A resposta é Sheffield. Tipo, gente, olha que foreshadowing de mais de 10 anos atrás. Não, e aí tem várias paradas. Assim, é legal porque é uma coisa super rápida, mas ele pincela um pouquinho como é a realidade ali. Tipo, ela fala, a lua de não sei aonde, qual é o nome? É de qual planeta? Aí ela fala, Marte. A mulher fala, não, é Lúcifer o planeta. Tipo, vai mostrando que, tipo, olha o quão vasto... Lore. Tem essa lore, entendeu? Exatamente. São os tipos de perguntas que setam o lore da própria série, cara. Nesse bloco, inclusive, que tem o lance de Aesop lá, que ela fala do Face Off. Que é Face Off, ela Bolt. Porque eu acho que é
Ela acerta que ela uma lembra. ou duas, sei lá, Nossa, que ela acerta super pouco, tadinha. É muito engraçado. Sim. E o cara do lado dela, ele tá, tipo, muito fierce, assim, tipo... mas ele erra quase tanto quanto ela. Mas ele começa a errar. O nervosismo, né? Literalmente, ou você morre ou você ganha grana. Chega ali na hora que ele começa a errar bastante, ele já tá bastante nervoso. Sim. Mas é ele que ganha. Porque chega uma hora que a Rose começa a errar muito e é óbvio que ela vai ser eliminada pela Android. Ela erra, ela é quem fecha com erro. Tem uma hora que ela erra uma parada lá, aí a Android fala, você vai ser... Você é o weakest link, né? Você é o elo mais fraco. E o cara começa a comemorar, tipo... Ela começa... Não tá nem aí se ela vai morrer, né? Isso é contra a lei, você não pode fazer isso. O doutor vai me ajudar, não sei o quê. E ela o cara tá cagando, tá tipo... Nossa, ele tá muito cagando. Eu quero meu dinheiro, não sei o quê. Esse cara, ele tá tão focado, ele tá tão, assim... Foco no objetivo e dane-se o resto, que ele continua gritando sobre o dinheiro até quando os Daleks aparecem lá na frente. Sim. Tipo, esse cara é maluco. Então, ele é o tipo do cara que ele é totalmente envolvido pelo sistema. Sim. Tipo, ele só visa o que esse sistema diz que é válido, que é o lucro. Ele faz a vida em cima. A vida dele é em cima disso. Tem uma hora que o Jack fala assim: tá vindo Dalek. Ele fala, Dalek não existe, não sei o que. Tipo, ele é completamente cego. Ele tá com um cabresto ideia maior. Fixa total, assim. E aí, na hora que ela vai ser eliminada, é a hora que o Doutor e o Jack conseguem entrar finalmente no estúdio que tá sendo gravado Mas não dá. Mas não dá. O lance é que ela sai correndo e tem toda aquela comoção porque o Jack tá armado, não sei o quê. E a Android mete um tiro nela e a Rose vira pó. É estilo... Senhor Stark, eu não estou me sentindo bem. Ela vira pó na hora. Doutor, eu não estou me sentindo bem. Pode Rose. Entendeu? E aí, essa hora é muito foda, porque assim... vem a polícia, vem um monte de coisa pra pegar eles, e o doutor, literalmente, ele quebra. Ali, tipo, ele desmonta. Ele quebrou. Ele abaixa, ele pega nas cinzas dela. Não. E assim, quando não é polícia, né? Mas quando os seguranças chegam ali pra pegar eles, ele nem luta contra. Tipo, o Jack tenta, ele tá ali morto. Ele só tá existindo ali. Não, porque ali, gente, é uma coisa assim, que pra ele... Acabou a motivação, Acabou. Né? A Rose morreu. Sim. É ele que levou essa garota pra viajar. Tá entendendo? E ele prometeu segurança pra ela. E ele chega, tipo, nos últimos momentos. Ele tá desesperado, ele fica ali na porta. Ele vai com o screwdriver, tipo, pelo amor de Deus, abre essa porta. Não consegue, verdade, falha. Ele fica ali no nervoso, não consegue. E, cara, Moisés, quando ele chega ali, é só poeira e é foda. Não, cara. E aí os caras rendem a gente eles, agora sabe que ela não morreu, mas de novo, esse é um daqueles lances que eu falo de... Eu queria... Primeiro, eu não lembro como foi a minha reação quando eu vi isso a primeira vez. Eu devo ter achado que ela morreu mesmo. Eu também devo ter achado. Mas eu nunca vou ter a experiência full, porque acabou o episódio, eu engatei no próximo. Sim. Então não tem nada demais. A gente via em binge watch, né? Até o final da quinta temporada, que eu comecei a ver, tava bem na virada, né? Aliás... tava na virada do nada pra quinta. Eu vi a quinta começar. Eu vi a sexta começar. Eu comecei a ver naquele ano que não teve. Até esse pedaço, eu tinha visto tudo. Eu via binge watch. Depois eu comecei a esperar. Então a gente esperou só alguns minutinhos pra ver ela voltar. Pois é, mas como será que foi a cabeça das pessoas que era assim, esse é o episódio da semana. O que aconteceu aqui é real, tipo, caralho, acabaram de matar uma companion. Aqui na minha frente, cara. Pois é. Tudo bem que logo depois, assim, tem um teco ainda do episódio, né? O episódio acaba a gente sabendo que a Rose tá viva. Mas o lance tipo, até a gente descobrir isso... É uma tensão. Não tem como saber. Não tem como saber. Tipo, caramba, eles mataram a Rose, cara. Eles são presos ali, eles ficam numa cela, os três sentadinhos na cela, né? E os seguranças falam, vocês não vão mais sair daí. Eles vão pra um... É tipo um campo de prisioneiros, eles falam assim. Mas eles ficam numa cela com um banquinho, que eles seriam, em tese, transferidos ainda pra um satélite de prisão, ou assim. Isso, exatamente. É maluco. Só que você vê que, assim, o doutor, ele tá quebrado, mas a real é que aquilo é meio uma façada, né? Tipo, ele tá na merda, aí quando os guardas baixam a guarda, ele manda ele dá um sinal assim pro Jack, ele olha e fala, vamos. E aí começa uma porra de um motim do caralho, eles começam a lutar contra os guardas ali. Não, e o doutor não existe. Esse ano de, não pega em arma. Mas ele pega o canhão lá e foda-se, cara. É bem doutor da guerra ainda ali. Então, esses momentos ali, do segundo em que ele vê a Rose desintegrando na frente dele, até ele achá-la de novo... Nossa!
John Hurt ali. Não, ele começa a andar pra trás. Tipo, porque nesse ponto da história ele já se aceitou como doutor de novo. Claro. Quando ele vê que ele perdeu a companion dele, ele começa a botar o pé no que ele fez quando era John Hurt. Claro, né, nessa época não existia esse conceito ainda, né? A gente tinha. A gente assumia que quem tinha lutado na guerra ou tinha sido o Magan ou até o próprio Eccleston no começo da vida. Mas o lance é que assim, ali ele tava full war mode, sabe? Mas assim, o mais interessante é você ver que como é importante o doutor ter uma companion. Sim. Porque o doutor sem companion... É o lastro dele, né? Ele se perde, ele não vê consequência norte, e né? ele sai matando. Sim. Então a companion é realmente a pessoa que segura e fala... Você tá passando, você tá cruzando a linha... Então, ele tem o Jack também. Só que é diferente, porque o Jack, ele não é do tipo... O Jack é o companion pau pra toda obra do tipo, beleza, você quer lutar? Então a gente vai lutar. Ele tem a companion que o doutor precisa mesmo, é a que é como se fosse uma âncora pra ele. É o que segura a âncora ele, é tipo... É o pé no chão dele. É o lastro, é o norte, lastro né? da realidade. O Jack é como se ele é quase o parceirão dele. É o amigo dele. Beleza, o que você quer fazer? É isso? Então a gente faz isso. E é às vezes por isso que eu acho que o Jack também não é companion. Não, ele é. Porque ele não serve tanto como um norte, ele serve mais como... Ele tá mais ao nível do doutor do que ao nível das companions. Não, tudo bem, mas porque ele também viaja no tipo tempo, ele também é imortal. Não, ali ele não é imortal ainda. Ainda. E a gente tem que lembrar que, tipo, isso é um subgênero de companion, por assim dizer. Porque a gente tem vários tipos. Tem o companion que é a âncora, que é o tipo da Rose. A Rose, a Amy. A Amy. Tem o companion que é mais o tipo... É o amigo, que é o caso da Donna. E tem o companion... Buddy, né? E tem o companion que é esse que... Ele sozinho, ele consegue ser o protagonista de uma história. Tanto que a gente vê que o Jack ele vai virar dono de uma série. Mas ele ali, nesse ponto ali, ele era um companion full mode também. Tipo, não tem... É que o lance é que é diferente a relação do doutor com a Rose do que o doutor com o Jack. O Jack é esse lance. Eles estão quase de igual pra igual. A Rose é a pessoa que ele jurou proteger, entendeu? Em momento nenhum ele jurou proteger o Jack. Pois é. Porque Rose... ele sabe que o Jack não precisa. A companion ali da Terra também. O doutor tem apreço pelos terráqueos, a gente sabe disso lá há muitos anos. Que o Jack é humano, né? Mas é isso. E aí, ele sai com essa arma gigante. Foda. O Jack tá com 2 metralhadoras de mão, é maravilhoso. Ele roubou as armas dos guardas, ele sai com a arma do Jack, na verdade. É a arma que o Jack tinha feito lá com as robôs. E o Jack pega as armas dos guardas, eles pegam as coisas assim, e eles vão direto pro elevador pra subir pro andar número 500. Que eles vão... É o 500 mesmo? Não é o 500. Que eles vão pra onde... É a sala de controle, né? Que é onde tem essa personagem que ela aparece pouco até no episódio, mas ela tem uma importância e que é muito maneiro, porque assim, o visual dela é muito cyberpunk, né, cara? Pra caralho, eu adorei. Me lembra muito aquele Rapple Man, sabe? Não sei se você chegou a ver isso. Não conheço. Ele era um negócio meio dark sci-fi, assim, esse dark synth, sabe? Que legal. Esse lance muito neon, e aí ela tem um monte de tubo, assim, tipo, pregado na pele. Muito você vê que ela tá praticamente crucificada ali, sabe? Não, ela não tem uma existência dela. É uma parada meio Shadowrun, sabe? Ela não tem uma existência dela. Ela serve apenas pra nutrir aquele sistema, inclusive, né? o cara, né, dos caras do crew ali que a gente vê mais... Quando o doutor entra no andar deles, eles rendem a galera toda. E aí o cara fala, o que você vai fazer? Você vai atirar em mim? E o doutor fala, não vou atirar em você, eu não vim pra atirar, toma a arma aqui. Ele entrega a arma pro cara, né? Tipo, não vim pra matar ninguém. Não é pra isso que eu tô aqui. Só que é o lance que ele fala assim, quem é, não sei o que, ele começa a indagar sobre o que é essa mulher louca ele tá fazendo do neon. E o cara fala... A mulher louca do neon. Porque ele começa a perguntar pra ela o que tá acontecendo e ela não responde, ela fica só falando um monte de número. E aí o cara fala, não adianta, ela não vai te responder. Aí ele fala, por quê? Ela é cega, inclusive, né? Então, é que ele fala assim, ela não reconhece você como nada, porque você não trabalha aqui. Ela só vê quem trabalha aqui. Só aí ele funcionário. Fala, mas quem colocou ela aí? Ele fala, não, ela tá aí desde os 4 anos. Ela é ligada, ela é tipo... Ela é canibalizada por esse sistema desde sempre. A gente, às vezes, não consegue falar com ela. E aí, do nada, ela começa a falar com o doutor. E ele olha pra ela, ela fala, eu não tô vendo, eu tô cega, eu só vejo números. Eu só vejo números. Os meus mestres, eles não conseguem, eles não assistem os programas. Eu que te trouxe pra cá. Eu que coloquei você e seus amigos dentro dos programas. Aí ele fala, mas por quê? Ela fala, porque é que nesse exato momento, é que
tem um lance lá que o Sol faz um negócio e dá uma interferência na comunicação. Vai ter uma explosão solar, solar daqui tantos minutos. Eles até anunciam antes. É um negócio assim que não vai explodir o satélite, mas acontece raro, né? E aí ela fala assim, eu sabia que uma hora ia acontecer essa explosão solar, até porque eu tô vendo tudo. Sim. E isso ia causar uma interferência nos meus mestres, porque eu só vejo números. Eu sou cega, eu fico vendo esse monte de números. Mas por algum motivo eu te vi. Eu te vi e eu sabia que você ia conseguir me ajudar. E aí eu sabia desse exato momento e eu aproveitei pra te trazer aqui. Pra trazer vocês até aqui. E aí Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Fred Pavão. Claro. Quando ela começou a falar a palavra mestre, o que você pensou? Então, mas de novo, é a mesma coisa que eu tava falando. Eu nunca vou saber como é a experiência real. Pois é. Mas, porque, né, sabe que são os Daleks. Mas eu fico me perguntando se quem assistiu essa primeira vez se questionou quem era. Ficou fazendo teoria, tudo né? bem. Ela tá falando mestre ali o tempo todo? Porque assim, ela fala mestres, né? Ela fala no plural. Então, levanta a dúvida, pode ou não ser o mestre. Levanta a dúvida, né? Super. E a resposta vem logo de imediato, né? Na verdade, ela não é como se o episódio fechasse com isso. A gente tem essa dúvida acontecendo, né? Enquanto isso, tem uma sala ali dentro dessa sala que eles querem entrar e o setor 6. Setor 6. E aí a mulher fala assim, não, o setor 6 é proibido. E o Jack fala assim, não, eu vou entrar, não quero nem saber. Do jeito que eu tô, eu me preocupo com alguém me proibir. Olha pra minha cara, minha querida, que eu vou entrar nessa porra. Não, ele entra na sala e a gente descobre que esse setor 6 é proibido. Porque a Tardes está ali, né? Exatamente. Ele entra na Tardes, o Jack tem a chave, né? Ele abre. Isso é muito legal. E ele vê que, tipo, tem o casaco da Rose jogado. E aí, quando ele olha o painel da Tardes, ele meio que dá um estalo. Dá um estalo nele. Ele descobre que existe um transmat ali dentro da TARDIS que puxou o doutor e eles dois pra dentro do satélite. Na verdade, o grande lance ali, a grande descoberta dele é que ele sai, né? O doutor ainda tá achando que a Rose morreu. Sim. E aí ele fala assim, descobriu uma parada, você nem sabe. Menino, aí ele fala vou o quê? te contar. Aí ele, é linda, fica ali pra mim, fica ali no cantinho. Aí ela eu vai... adorei que ele demonstra assim. Ele desintegra ela. Aí o doutor, caralho, você matou ela. Aí o Jack, será que eu matei? Será que eu matei? Aí ele aperta de novo o negócio e a Linda aparece. Aí o doutor fala, ué, mas quem foi? Ele falou, Tardes que me mostrou. Não existe raio vaporizador. Não tem. É só um teletransporte. É um transmet. É um segundo transmet rodando em paralelo ao que trouxe a gente pra cá. E ele tá só transportando as pessoas que são atingidas por esse raio pra um outro lugar. A gente tem só que descobrir onde é esse lugar. Ou seja, a Rose tá viva em algum lugar aqui do satélite. E é muito maneira a reação deles dois. Porque você vê que tanto o Jack quanto o Doutor, eles têm... A missão deles é proteger a Rose. Ela é é a coisa que tem que ser protegida por eles. Eles têm essa missão dentro deles. Super. E eles se abraçam, cara. É muito maneiro. Tipo, você vê que eles estão genuinamente aliviados disso. Pois é. Duas coisas que eu quero falar sobre essa cena em específico. Claro. Não só sobre essa cena, mas assim, primeiro, o Eccleston, nesse episódio... Ponto. É maravilhoso e ponto. Acabou, fim do podcast, gente. Fim do podcast, acabou. Abraço. Não, de verdade. O Eccleston é um ator, assim, que... Cara... Se ele tá mal, você vê que ele tá mal e ele fecha a cara. E ele fecha a cara do tipo assim, mano, ele vai matar geral. Ele vai matar e ele não vai ver consequência. Mano, cova rasa, né? Se alguém quisesse botar ele como Doutor da Guerra também funcionava super bem, porque sabe que era pra ele fecha a cara, mano, acabou. Outra coisa. E ao mesmo tempo, quando o Jack fala que a Rose tá viva, ele abre um sorriso. É uma coisa assim que ele se enche de esperança e de alegria que é muito palpável. O Eccleston é muito expressivo no rosto. E é isso que é foda. E ele é muito assim. Quando você vê que as pessoas pintam ele com ele é rabugento. No rosto, ele não expressa nem nas palavras, ele expressa no rosto. Sim, mas é que eu digo assim, tem muito esse estigma que tipo, o 9 ele é muito carrancudo, não sei o quê. Caralho. Gente. Ele não é, ele é expressivo, de fato. Ele é expressivo. Tem horas que ele fica carrancudo, sim, porque é quando ele tem as derrotas durante a trajetória, mas quando ele tá feliz, é uma felicidade, é aquele sorrisão. É muita melodia. Ele é maravilhoso. E outra coisa que eu queria falar também sobre essas cenas e, sobre esse arco, na verdade, no geral, o roteiro do Davis não tem medo de entrar em tecnicalidades e não tem medo do público não tá entendendo. Porque, por exemplo... Suspensão de descrença, né? É assim, quando o roteiro quer, ele dá um jeito. A gente sempre fala isso, né? Se o roteiro quer,
O Batman ganha do Super-Homem. O Batman ganha do Super-Homem. E é assim, é uma coisa Olha, que... Eu acabei de causar uma treta gigante sem querer. E você, dentro do sci-fi, dentro da ficção científica e da fantasia, você consegue fazer coisas, entre aspas, mágicas. Sim, certo? Então, assim, você consegue fazer uma coisa que faz com que uma pessoa parece que morreu, mas na verdade ela foi teletransportada. E eles usam muitos termos técnicos pra explicar isso. É que é tecnicalidade de sci-fi, né? Não tem problema. Isso. Quem tá assistindo já tá ligado. Só que ao mesmo tempo que ele usa todos esses termos técnicos, em nenhum momento fica difícil de entender, sabe? Você na hora sabe o que é. É que eu acho assim, às vezes o roteiro tem um pouco de medo de ser técnico demais, e aí ele peca pela falta de explicação. Entendi. Aqui tá explicado, e tá beleza. E tipo, tudo bem se você não entendeu a tudo. explicação o que é importa, gibberish, mas não tem problema. É assim, o que importa é que ele conseguiu fazer, passar a coisa que ele queria que acontecesse dentro do roteiro. Isso é muito legal. Tipo, teve vários termos ali que eu falei, gente, mas nem fudendo que eu vou lembrar esse termo na hora de falar no podcast. Mas não precisa! Porque, então. tipo, quando ele bota essas coisas técnicas no roteiro, fica crível. Sim, tipo, nossa, realmente esses caras estão há 100 anos no futuro. Sei lá onde é que eles estão, Eles são né? muito No mais... ano eles estão 100 anos do futuro. 100, sei lá. É muito, 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 muito lá pra frente. E é crível por causa desses termos. Então é muito legal. Sim. É saber trabalhar com o material e com o gênero, né? Saber trabalhar dentro do gênero que você tá. Mas isso não é um prêmio só do Davis. O Moffat sabia fazer isso muito bem também. Sim, mas eu entendo por que você tá falando isso. É porque talvez a gente tenha sentido um pouquinho de falta disso com os roteiros do Tibnon. Isso. Sim, de fato eu... Não que ele não faça... Outros episódios dentro das outras eras também. Que só teve mais uma, né? Só teve a do Moffat depois. Não, eu sei, mas digo, nem todos os roteiros fazem isso. Ah, claro, entendi. Nem todo episódio. Nem todo episódio, nem todo roteirista. É que nem todo episódio precisa, né? Tipo, você... Quando é um episódio histórico, você não precisa de tanta maluquice de sci-fi. Exatamente. É porque esse episódio, ele é full sci-fi, assim. Full sci-fi. Ele fede a sci-fi. E entendeu? Quando o Doctor Who faz uso desse sci-fi, fica tão bom. Sim, fica tão bom. É aquele lance que eu falo que o Doctor Who, ele não tem um gênero só, né? Ele é sci-fi, ele é aventura, ele é fantasia, ele é terror. Então, dependendo da faceta que você tá vendo... até, às vezes, né? Magia, mágica e tal. Dependendo da faceta que você tá vendo, essas tecnicalidades de transmate, raios raio... como é que é o raio lá que eles fazem no final? Que nem sei o nome do raio lá. O raio da morte lá. Raio que o parta. O raio que o parta. Tipo, não precisa, dependendo do episódio. Mas nesse é muito bem usado. É muito bem usado. Tipo, esse episódio tem toda essa maestria. Pois bem, na hora que eles realmente têm o eureka do beleza. Eles têm essa sacação ali ela foi só teleportada, e aí a gente já vê aonde ela tá. Então, de cara, o episódio ele não termina com a gente achando que a Rose tá morta. Graças a Deus. Mas ele termina com uma coisa muito pior. Mas é bem no finalzinho que a gente descobre que ela tá viva. Isso é literalmente quase os 45 minutos dele. Já tá porque acabando. Porque ela levanta ali e a gente tem... Sem brincadeira, eu não cheguei a comparar frame a frame, até porque não é exatamente igual, mas a cena é exatamente um callback a cena da Bárbara sendo encurralada por um Dalek em The Daleks. Porque o lance a gente tem a Rose acordando numa nave esquisitona de ET, e aí ela olha e ela fala, não pode ser. E vem o visor do Dalek. A nossa visão é a primeira pessoa do Dalek. E ela ficando encurralada no canto, igual a Bárbara em The Daleks. Igualzinha a Bárbara. Gente, é incrível. E do outro lado, a gente tem o doutor indagando ali aquela controladora quem são os mestres dela. E ela fala, eles lutaram não sei aonde, eles são os devoradores de planetas, e eles não sei o que, e os nomes ecoam por todo o universo. Ele fala, quem são? Mas quem é? E aí ela começa a oscilar entre... Quem é? E falar quem é, e os números e não sei o que. E aí os Daleks veem que ela tá sendo, tipo, uma puta ameaça pra eles ali. Sim. Eles se mostram pro doutor e eles puxam ela. Tipo, eles tiram ela dali pra matar. E aí é muito foda que, assim, quando ela sai, ela é materializada na nave deles. Isso. Ela tá lá jogada, né? Aí você vê que os cabos, eles eram presos na carne dela. Nossa, então, de buraco. Coitada. Ela é pálida, né? O cabelo dela é muito branco. Sim. E aí ela olha pros Daleks e ela fala parece assim... a Tilda Swinton. Ela parece... A Tilda Swinton daria esse papel muito bem. Sim. Ela fala assim, eu vou morrer agora, eu sei disso. Mas eu vou morrer sabendo que eu trouxe a ruína de vocês, meus mestres. Olha aí. E aí eles morrem. Que legal. Eles matam ela. Eles matam ela. Mas é legal ver que, tipo,
ao mesmo tempo que ela tava passando por tudo aquilo, ela sabia que eles não eram bons, que os mestres dela porque ela via tudo, eram... né? ela via tudo. E é nessa hora que o Doutor e o Jack veem que existem, tipo, umas 200 naves de Daleks. É muito foda, porque a última vez que o Doutor viu o Dalek era um, né? Não, era um. E nave assim, ele sofreu na Guerra do Tempo, né? Ou seja... Até porque a gente tem que lembrar que esse modelo de Dalek, o de bronze, é o modelo da Guerra do Tempo. Ele é próprio ele foi engenhado pra guerra. Eu acho lindo. Eu acho o Dalek mais bonito que tem, de verdade. Não é o mais bonito, mas assim, ele pra mim... tirando o branco com o azulzinho, né? Que é bonitinho também. O branco azul e o branco dourado são os que eu gosto mais. Mas esse, ele tem um peso especial porque ele foi o meu primeiro. Eu gosto muito desse Dalek. Assim, pra mim é o melhor que tem. Então, mas é maneiro porque assim, você vê que na hora que aparece as naves, porque eles se mostram, né, pro doutor. Sim. E eles começam a barganhar, falam que a Rose tá com eles vão matar ela, mas pouquinho antes deles aparecerem, aparece a frota de Daleks. A frota! E aí o Jack fala, peraí, mas eu sei o que é isso. Eu conheço essas naves. Não existem Daleks desde a guerra, não sei o quê. Tipo, ele fala... E aí o doutor fala, não, ele deve ter sobrado de algum jeito, e em cada nave tem não sei quantos mil Daleks. Aí tá fudido. Essa hora eu acho muito bacana, um detalhinho, mas... O Jack saber, porque aquele lance que a gente fala que o Jack ele tá quase pau a pau. Tipo, porra, o cara é um agente do tempo, ele sabe dessas paradas. Ele fala, não é nessa hora que ele fala que, eu ouvi falar da Guerra do Tempo, mas não sabia se era verdade. Ele, não, é verdade e eu lutei nela. Eu o tava doutor lá. fala, eu tava lá. Não, então, mas é muito bacana você ver que o Jack ele não tá alheio ao que é um Dalek. Porque assim, todos os companheiros quando vê o Dalek, tipo, meu Deus, o que é isso? O Jack não, ele fala, caralho, eu sei o que é isso. Eu só não sabia que isso ainda existia. Porque em tese não deveria mais. Porque em tese eles foram exterminados na Guerra do Tempo. Então, assim, é muito legal. Não, é um impacto. Sim. Eu acho que, assim, é uma imagem muito poderosa quando você traz os Daleks. E quando você traz naves Daleks num finale. E a nave prato, eu gosto da nave prato. E assim, você pode falar que CGI tá ruim, CGI tá ruim mesmo. Não, é o charme. Mas é o charme. Posso falar? É tão incrível. Então, peraí. E tão... o número é tão estrondoso, você começa a ver um monte de Daleks sair. A trilha, né? Eles mostram dentro de uma nave, e aí vem um monte, assim, tipo, dezenas e dezenas de Daleks. Você fala, caralho! O que eu gosto mais do design dessa nave é a simplicidade que ela tem, mas ao mesmo tempo, tipo... Ela tem bolas também, tipo os Daleks, que é os dominhos. Os domos. E eles têm um giro próprio, eles têm uma rotação própria. Ele não tá preso à rotação da nave. Não, gente, um eixo é muito sozinho. legal. Vocês podem dizer o que vocês quiserem. Não, assim, é muito legal. Datado. O CGI é meio datado hoje, em 2018. Se você tá ouvindo esse podcast na data do lançamento. Em 2005 ele já era um pouquinho, mas passava. E de novo, não me incomoda de forma alguma. Tipo, pra mim, quando eu não penso, nossa, que tosco, passa como qualquer coisa pra mim. Eu acho ok. Eu acho que assim, eu vou até além. Eu sei que não foi de propósito, mas é quase como se fosse um tosco de propósito. Sabe por quê? Essa é a beleza dele. É pra ser meio assim, entendeu? Não é pra ser um negócio tipo produção de Hollywood. É pra ser um negócio ali da primeira temporada da série voltando, entendeu? E de novo, quando você mostra um Dalek, ele já tem um impacto, porque já existe uma história por trás dos Daleks em Doctor Who, né? Até quando você pensa, tipo, da pessoa que não viu nada da série clássica e tava vendo, assim, esse novo começo, até pra ela já tem um peso, porque essa temporada, por isso que eu falo que tem que começar pela primeira temporada, porque ela tem todo um trabalho de te mostrar o Dalek lá em Dalek, de introduzir e te explicar do tipo, essa porra é perigosa e na guerra eu quase morri pra 1 bilhão desses bichos. Exatamente. E graças a Deus só tem um agora que se matou. Exato. E aí, alguns episódios depois, você vê que tem uma frota, uma infinidade, uma legião desses bichos. E aí porque tem o fator cagaço também. Claro, pra você entender qual é o tamanho da treta. De novo, a primeira temporada, ela é a verdadeira temporada introdutória. Super. Pra quem não tá afim de voltar lá em Unearthly Child. Não tem como perder. Sério, cara, não começa por outra. Começa por essa, porque, olha... Você só tem duas opções, meu amigo. Ou você começa por Unearthly Child, ou você começa por Rose. Esse lance de começar por outras, não é que você nunca vai assistir direito, não. Você pode, mas elas são feitas pra ser introdutórias, entendeu? Eu acho que no máximo do máximo, eu nem recomendaria a 10ª. Não, também não, mas porque aí você perde o peso, cara. Não, gente, não. A 10ª que não, cara, o final do que a Bill é bem introdutória, eu achei. Então, sim, ela é, porque sempre acaba rolando isso, mas
A reintrodução real é só na primeira temporada. E aí você vai perder todo o peso do especial de 50 anos também. Então. Tipo, não façam isso. Não, primeira temporada for the win. Quando você for indicar pro amigo, dá Rose e faz a explicação, cara. Exato. Porque imagina a maravilha que vai ser se o seu amigo ou amiga passar por Rose, que é essa dificuldade, e chegar aqui. Nossa. 12 episódios depois, entendeu? Eu já tava completamente fascinada pela série. E os momentos finais do episódio é o doutor conversando com os Daleks. Não, ele tá... Não. Vamos lá. Botando o pau na mesa. Porque ele fala assim, Os Daleks começam a ameaçar. Ele começa a ameaçar, ele fala, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aí, eu vou salvar ela, e vocês estão na merda. Primeiro eles falam um monte de coisa, um monte de ameaça, o doutor fala assim, não. Não, é muito bom. Como é que é? Não, primeiro eles falam assim, aí tá procurando o doutor, ele, é mesmo? Que gentileza. Oi, tudo bem? Sou eu. Exatamente, tudo bom, meninas. E aí ele fala, não, porque a gente vai destruir, porque a gente vai matar, ele fala, não. Não vão. Aí eles vão sim, não sei o que. Ele falou, sabe o que eu vou fazer? Não. Eu vou entrar aí, eu vou resolver. Aí eles falam, você é louco, você não Rose, olha pra mim, eu vou te tirar daí. É maravilhoso. Sim, então, isso é maravilhoso no sentido dele pra ela, assim, é bonito. Mas o melhor é o que ele fala pros Daleks. Os Daleks, não, a gente vai fazer, você não tem plano. Ele fala, realmente, eu não tenho plano, eu não tô armado, eu tô completamente freestyle. E isso deixa vocês cagados de medo. E aí eles começam a mexer assim, né? Eles ficam muito legal o jeito que eles se mexem. Se o Dalek falasse normal... Tem uns que ele dá uma tremidinha. Se o Dalek falasse normalmente, ele ia falar assim, caralho... Eu acho que é pra ter medo mesmo, hein? Que porra é essa? Eles ficam acuadíssimos. É muito bom porque o Jack e o Doutor vão, né? O episódio acaba, enfim. Mas o Jack e o Doutor, logo em seguida, né? No outro episódio, eles já vão ao resgate dela, né? Claro, né, gente? É o objetivo número 0 do Doutor. Você quer falar as curiosidades no final dos dois ou você quer falar agora, né? Na verdade, não tem tanta curiosidade assim, que a gente já não tenha falado, né? Que a gente já não tenha falado. A única coisa maior, assim, sobre tudo isso é sobre a saída do Eccleston, mas a gente fala no final mesmo, que eu acho que é mais interessante. Tá, então beleza. Começamos, então, a segunda parte. Vamos aí para The Parting of the Ways. Que já... Seguindo caminhos separados. Gente, é que os títulos, né, dessa era, eles já doem, assim, no coração só pelo título. Já pega na alma, já. Já pega direto no título, né? Então, aí você já fica naquele... vai ser foda. Vai ser foda, né? Infelizmente, vai dar problema. Vai dar choro. E aí o lance é o seguinte, os Daleks têm a Rose presa na nave deles. Eles estão presos meio solto, né? Porque ela não tá presa amarrada. Solta, mas ela tá cercada por uma caralhada de nave. Ele não tem cadeira nessa nave, né? Mas você... Caralho, pode crer. Mas você sabe que ela tá cercada por um monte de Daleks, então ela tá correndo perigo real de vida. Dessa vez é sério, né? Não é brinks. Então o doutor vai com a TARDIS. Vai ele e o Jack. Ele e o Jack... eles materializam a TARDIS numa nave dos Daleks, onde ela está presa. Eles materializam, porque assim, quando o Jack manja lá o lance do Transmate, eles conseguem meio que triangular de volta. Isso. E eles vêm... reverter a polaridade do negócio lá. É nesse ponto aqui que eles estão. Eles vão pra lá. E é muito maneiro porque é aquela alternativa da materialização em volta Porque assim... A Rose tá fudida. Isso. Ela ia morrer ali. Sim. Aí o doutor vai na hora certinha, materializa a TARDIS em volta dela e vai um Dalek junto, né? Pois é. E é muito bom que quando ela aparece, o doutor, vai, abaixa! E o Jack explode a cabeça do Dalek. É muito legal também esse uso da TARDIS, né? De você conseguir puxar coisas. Ela materializa em volta. Tipo, ela puxa coisas. Você pode muito bem materializar, pegar e desmaterializar. Pronto, tá salvo, acabou. Sim, ela tem multifunção. Pois é. Ele consegue resgatar ela, vai um Dalek junto e o Jack atira nesse Dalek. A arma que ele usa deve ser uma arma muito poderosa. Porque depois a gente vai ver mais pra frente que tem um monte de gente atirando em uma caralhada de Dalek que não tá adiantando. É que essa foi aquela arma... É aquela maior zona. Então, é que é uma arma feita das coisas do satélite. Porque a gente vê que um pouquinho mais pra frente, que a Android, ela consegue matar 3 Daleks. Isso. Então, assim, é porque os caras, os Zé qualquer que estavam ali atirando em Dalek, eles estavam atirando com bala. Com arma normal. E tipo, projétil, você só consegue dar dano em Dalek. Só pega na carapaça e vai embora. A bala desintegra antes de chegar. É Matrix, né? Se batesse neles ia ricochetear porque o Dalekânio é muito mais forte. Mas o visor é o ponto fraco. Então, assim, só rola quando acerta no olho. Menino, se pega no olho. Ixi! Vovó já falava. Vai cegar. Não briga com isso, vai que pega no olho. Vai justamente cegar, isso. Vai que pega no olho. Essa arma do Jack não, ela é de energia, né? E tem uma hora que, inclusive, depois que ele destrói o Dalek ali pra Rose,
a Rose abraça o doutor, ele na brincar, você vai dar um abraço e tal. Aí ele fala, porque deu muita sorte, porque essa menininha aqui não atira em mais ninguém, que eu gastei toda a energia nesse Dalek, nesse único tiro. Se eu errar, você fudeu. Exato, tipo, pra você conseguir matar o Dalek com uma arma, tem que ser um negócio muito poderoso mesmo, né? O doutor menciona ali a Guerra do Tempo e tudo mais, e... na real, eles... estão falando ali, e ele fala, tô falando demais, vamos conhecer os vizinhos, né? E eles saem. E ali ele começa a explicar mais. Ele fala da Guerra do Tempo, porque ele fala ele fala pro Imperador, né? Então, ele começa a conversar ali com os Daleks, e a explicação olha, eu lutei na Guerra do Tempo, eu achei que eu tinha exterminado todos os Daleks. E aí eu acho que é o Imperador ou um Dalek, né, que fala assim, não, você não exterminou todo mundo, que a gente veio se esconder aqui nos confins do fundo da galáxia. A ordem das coisas é assim, então, ele sai... Nessa hora eu fico pensando, caramba, o doutor, ele achava que ele tinha feito um monte de coisa, mas não, sempre vai sobrar um Dalek escondido bicho, em algum lugar. É que nem barata, né? Você não mata tudo, é que nem pulga, você não tira tudo. Exatamente. Então, o lance eles saem da TARDIS, ali a gente vê que a TARDIS tem... a proteção dela não é na porta, ela faz meio que uma... Eu vou colocar assim, 1 bilhão de aço, mas ela faz uma mini atmosfera em volta dela. Escudo, sei lá. Então, mas é que funciona com uma atmosfera também, que a gente vê que, por exemplo, lá pra frente a gente vai ver a Amy suspensa no espaço. Então, assim, a TARDIS ela tem essa energia que engloba ela ali. Que protege, que é como se fosse esse escudo mesmo, que protege dos ataques dos Daleks. E é muito bom, essa cena também é muito boa, que eles saem, aí os Daleks começam a atirar, o doutor ele meio que dá de ombro, assim, tipo... Whatever, que porra é essa? Tem esse diálogo todo, né, que ele começa a falar, eu lutei na Guerra do Tempo e eu destruí todos eles. Aí ele começa a falar, você sabe como eu sou conhecido nas lendas de vocês? Aí ele fala, eu sou a tempestade vindoura. Quando eu chego, eu passo a régua. E aí os Daleks falam, não sei o que. Ele fala, a única coisa que me deixa confuso é como vocês sobraram. Isso. E aí a gente escuta a voz, que também nessa hora... É assustadora. Pra quem já tinha visto a clássica, pode ter visto tido essa dúvida, tipo, caralho, será que é o Davros? Será que é o Davros? Parece, assim, né? They survived by me. Né? Tipo, eles sobreviveram por mim. E a gente vê aquele Dalek gigantesco, meio aranha. É uma estrutura. E aí o doutor fala, grande. Parece um mini prédio, sei lá. Parece uma aranhona, né? É muito alto. Tipo, é do tamanho do teto. É o reminiscente do Dalek Spider da Guerra do Tempo que a gente tem em Angels of War, com certeza. Assim, aquele design é certeza que é feito em cima de designs maiores de Dalek. Com certeza, sim. E aí o doutor fala, Jack e Rose conheçam o Imperador dos Daleks. O Imperador dos Daleks. E aí começa muito essa guerra, entre aspas, de bravata, né? Esse discurso entre eles. Porque o Dalek fala assim, o Imperador fala, você não interrompa, né? Porque ele começa a falar, aí os outros Daleks... Existe um autoritarismo, claro. Os outros Daleks, não interrompa. Aí ele fala... Eles só repetem, né? Eu sou o doutor. Eu só sei fazer isso, eu sei falar. Esse é o meu lance. Se tem uma coisa que eu sei fazer é falar pra caralho. Exato, porque ele pergunta pro Imperador, ele fala, tá bom, beleza, vocês estão aqui, saquei, mas como? Se eu matei todo mundo? Ele fala, não... A gente tava escondido no canto mais escuro do universo, porque isso é tipo a beira da galáxia que eles estão. E aí ele fala assim, a gente ficou escondido aqui esse tempo todo, porque, enfim, nós sobramos, eles conseguiram sobreviver graças a mim. Aí o doutor fala, mas nem fudendo que foram todos esses, não tem como. É impossível ter tanto Dalek aqui. E aí o Dalek fala, você condenou a gente a ficar escondido nos lados escuros do universo, e eu me infiltrei na sociedade humana, nós nos infiltramos. Isso aí. E a gente tá mexendo, tá meddling com a sociedade humana há séculos. E aí, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando uma porrada de humano olha a história. e engenhando eles pra virar meus anjos, as minhas novas criações. Ele fala anjos. Aí ele fala, mas... E até a Rose fica impressionada. Nossa, então eles são meio humanos. Ela fala, eles são feitos de humano, aí os outros Daleks, é blasfêmia, isso é blasfêmia. Não pode, E aí que eu tô falando, nossa, porque eles acham os humanos escória, lixo, resto. Não, e a gente sabe que o quão purista os Daleks são, né? A gente sabe que os Daleks são uma grande alusão ao nazista, né? Aos supremacistas brancos e tudo mais. Isso. O doutor, ele meio que de parafuso. Ele fala, peraí, vocês... Primeiro que eles começam a gritar sobre blasfêmia, e ele fala assim, peraí, vocês têm conceito... Desde quando vocês têm conceito de blasfêmia? Aí o imperador fala, desde que eu peguei sujeira e transformei... Humana? Não, ele não fala sujeira humana. Ele só fala, eu peguei a sujeira e transformei em algo belo. Tipo, ou seja, ele fala, eu peguei os humanos, que são esse lixo, e eu transformei numa coisa bonita, que é um Dalek. Aí ele fala,
eu moldei eles da poeira. Eu não sou o imperador dos Daleks, eu sou o deus dos Daleks. Eu sou o deus dos Daleks. E é bem uma alusão a Deus mesmo. O criador. Que ele fala, eu peguei tal qual, né, a gente tem em toda a Bíblia, que Deus criou o homem do barro, né? Criou da sujeira. Em inglês é dirt. Né? Ele usa, né? E ele fala, eu peguei nessa sujeira e dessa sujeira eu fiz vida. Ele usa esse mito pra explicar o retorno dos Daleks. É incrível, gente. E aí eu acho o conceito maravilhoso. E ele fala, verdade. né? O doutor fala, nossa, mas é louco pensar que vocês estão usando humanos pra isso. Porque que vocês odeiam tanto. É a raça mais purista do mundo. E ele fala, não fala isso, mas o grande lance é tipo, os fins justificam os meios. Se eu preciso de Dalek pra trazer de volta a supremacia Dalek, eu vou usar carne humana. E aí é o que o doutor fala. Eu vou usar o que der. Vocês vivem em ódio de vocês mesmos, que vocês são feitos daquilo que vocês mais odeiam. Que vocês odeiam. Fica esse papo, né, meio filosófico, Nossa, meio lição maneiro. de moral também. Não sei se tem uma lição de moral aí, é mais o lance o quão loucos são os Daleks, porque ele fala, eles estão loucos dentro dessa carapaça. Eles chegam às últimas consequências, nem que isso vá contra a coisa contra a qual eles mais lutam. A gente sabe... Que bizarro, sabe? Pois a gente sabe que dentro da sociedade dos Daleks existem certas rixas do que se acredita, de que paradigma se segue, né? Sim. A gente vê muito isso lá em Remembrance, que a gente tem duas facções de Daleks, Duas facções. Umas que acreditam no Davros. Não são todos os Daleks que são amigos, não. Então, tem uns que acreditam... Porque é uma raça que odeia tanto, né? Que jamais iriam entrar em consenso. Puxando um pouco de Remembrance, a gente tem ali a facção dos Daleks que seguem os ensinamentos do Davros, e a outra que não reconhece o Davros como criador. Não, o Davros, então, assim, pra eles, dane-se. Exato, e aqui a gente pode até assumir que tem uma terceira, né? Ou, aliás, mais uma, né? Porque existem várias. Deve ter várias, gente. Não, a gente sabe que tem o culto de Skaro. Ainda mais depois da guerra. A gente sabe que tem o Davros também, que tá escondido num canto nessa altura do campeonato. Sim. Então, assim, esse novo paradigma ali, ele usa de humanos pra fazer novos Daleks. Isso, exatamente. E eles têm o próprio Deus, que é o antigo Dalek Imperador. Que é o Imperador. E é muito maneiro, porque aí você começa a ver a extensão dos planos deles. Porque, vamos lá, beleza, mas eles estão pegando esses humanos da sociedade em que eles estão inseridos esse tempo todo. Sim, incluindo as pessoas que iam parar nos jogos do satélite sem escolha. Nenhum deles tinha escolha. Todos eles eram ali apagados pelo raio vaporizador, né? Mas na verdade eles não eram. Eles eram levados pra nave pra manufaturar outros Daleks. Mais Daleks. Olha que loucura! Olha que loucura. É gado total. Total. Nossa, é muito maneiro. Nossa, isso, gente. Esse final é muito bom. Você tá vendo porque vale a pena botar um Dalek no finale? Pois é, vou deixar isso no ar aqui. Vou deixar isso no ar aqui. Sim, segue aí. O doutor tem um momento eureka em que ele descobre que as Delta Waves... Calma aí, eles têm que voltar, né? Eles ainda estão na nave dos Daleks. Eles estão na nave dos Daleks. Eles já bateram boca ali com, né, o Imperador, contra ele e tal. Mas aí ele meio que... Trocaram ameaças, foi bonito. Enfim, rolou aquele reencontro ali. Né? Ele descobre o lance, que esses Daleks são feitos de gente e tal, não sei o que. É Silent Green, né? Silent Green is people. These Daleks are people. Sim. E aí eles voltam pra TARDIS e voltam pro satélite. Estação, Quando eles vão pro satélite, aí começa a maluquice, porque os Daleks estão vindo atrás, né? E ele fica naquela, eu preciso dar um jeito de combater eles, né? Porque eles vão matar todo mundo. E aí ele tem o eureka do tal do Delta Wave, né? As ondas Delta. Porque, na verdade, a Rose tá meio desesperada. Ela fala, nossa, mas se são tantos, como que a gente vai conseguir tirar todos eles da jogada? É muita coisa. Pois é, e é justamente nessa hora que, de novo, a gente vê como o Jack, ele tá alinhado com o Doutor. Pô, o Jack é maravilhoso. Porque ele fala assim, tipo, o Doutor tem o eureka, ele fala, peraí, esse satélite, ele transmite as ondas dele. Então, eu posso mudar a onda que ele transmite pra transmitir uma onda que vá, tipo, wipe out, vai limpar tudo. E aí o Jack na hora, você não tá falando delas, né? Aí o doutor, as ondas delta. Aí o Jack, caramba, mas eu tava pensando nisso, né? Vamos lembrar que nessa hora o doutor tá a 1000 por hora, ele tá sorrindo, 330. ele tá histérico, ele tá assim, beleza, Delta Wave, preciso de 3 horas. Quanto tempo a gente tem? Não, ele fala assim, eu acho que eu consigo em 3 dias. 3 dias, ele fala 3 assim, dias, pode crer. Não é 3 horas, não. Se eu fizesse o rewire aqui todo, eu acho que eu consigo em mais ou menos uns 3 dias. Quanto tempo a gente tem? Aí o carinha, a gente tem uns 22 minutos. E ele tá só um sorriso, né? Beleza. E aí começa a mexer lá, já tá puxando um monte de fio, já tá assim, gente, pau pra toda obra, vamos fazer o que tem que ser feito. Não, é muito maneiro porque eles começam meio que essa
esse movimento, né, pra ganhar dos Daleks, né? Isso, a gente separa, tá entrando, né, no terceiro ato, pois né? O doutor tá ali mexendo com fio pra fazer a tal do Delta Waves. Isso. E ele separa, ele fala, ó, a Linda vai com o Jack lá pra baixo, porque as pessoas, elas estão meio que louconas no Andar Zero lá. Vamos só lembrar que na hora que a Rose vê a Linda, rola um olhar de tipo... Quem é essa aí? Quem é essazinha? Quem é papai? Da Ivete Sangalo. Quem é essa aí, papai? Quem é? Quem é essa linda aí, papai? Mas não tem treta, ela só faz aquela não cara de... Não tem treta porque a Linda morre, né? Se a Linda tivesse saído viva, tinha. Só ia ter treta se o doutor falasse, então, Rose... O rolo de macarrão ia cantar. Então, fácil. Rose, inclusive quem vai viajar com a gente agora é a Linda, tá? Caraca, divórcio, né, cara? Nossa, divórcio, total. Mas não, cara, eu entro em casa com uma outra menina, então ela vai morar aqui. Ah, tá. É isso que ela tá fazendo. Aí eu saio, filha da puta. Então, mas é justamente que a Rose tá pensando, deixa sozinha entrar aqui se eu não saio. Se eu não paro no primeiro espaço-porto e fico. E essa é a hora que o Jack começa a buscar voluntários, né? Ele... É que eles vão pro Andar Zero e aí você vê que o cara que ganhou ali o Wikilink tá lá, ainda lutando pelo dinheiro dele. Tem o pessoal dos funcionários também. E ele meio que junta ali a galera do Riot, Não, né? é muita gente, tá? Ele fala assim, tipo ó, assim... não é tanta tem a gente, produtora também do Wikilink ali no meio. Você vê que ele fala assim, ó, seguinte... É tipo, sei lá, umas 50 pessoas, é pouca gente. Tem Dalek chegando, quem vem comigo? E aí, a grande maioria não acredita nele, né? Ele fala... o cara, inclusive, do Wikilink fala... Eles não existem, é uma lenda, eles já estão extintos há muito tempo. Isso, aí ele o fala Jack isso mesmo. Tem o discurso do Jack, né? Que ele fala assim, que é muito legal. A gente vai subir, a gente vai lutar com os Daleks. Na hora que esses Daleks estiverem matando a gente, vocês fiquem quietos, porque eles... E escutem a gente sofrer, porque aí vocês vão saber... Escutem a gente morrer. E aí vocês vão saber que eles existem ainda. E aí vocês vão acreditar no que eu tô falando, né? Porque ele fala assim, ó, vocês aqui estão seguros, porque uma coisa eu tenho certeza, esses Daleks vão chegar, eles não vão descer, eles vão só subir. Não vão. Então fica aqui no Andar Zero, quieto, não faz barulho, senão eles descem. Não faz barulho, isso. E é isso, tipo... De novo, quando você para pra pensar... E meia dúzia se voluntaria, mas é pouquinho. Quando você para pra pensar que os Daleks foram criados, sim, como uma representação aí dos nazistas, você ter um grupo de sobreviventes escondidos no andar de baixo... gente, é muito Anne Frank, né? Não, é total, tipo, você tem que ficar quieto, sem fazer barulho, no subsolo, praticamente. Exatamente. É a analogia bem perfeitinha, sim. né? Enquanto isso tá acontecendo, a Rose e o doutor estão lá fuçando nos fios, vamos fazer a Delta Wave. Ah, mas vai fritar seu cérebro. Não, mas eu vou fazer de qualquer jeito, não sei o que lá. E a Rose tá tipo assim... ele ainda não chegou nessa conclusão que ele vai matar geral ainda não, mas ele chegou na conclusão que, tipo, a Rose tá ajudando, aí ela fala assim, você não tem uma máquina do tempo? Por que você não volta com a TARDIS uma semana atrás e avisa todo mundo pra poder começar a montar essa parada antes? Aí ele explica, né? No momento que a TARDIS para num lugar, ela se torna parte dos eventos. Do fluxo temporal. E aí ela não pode escrever pra história, senão dá merda. Não. E aí ele fala, mas uma coisa que dá pra gente fazer é entrar na TARDIS e subir. A gente pode ir pra Espanha, se a gente quiser ir pra Marbella, né? A gente pode ir pra curtir uma praia. A gente nem precisa estar aqui. A gente não precisa estar aqui. Nem aqui, nem nesse período de tempo, nada. A gente pode simplesmente picar a mula e ir embora. E aí, nessa hora, ele tem um eureka ali de novo. Ele flash, fala, peraí, você não tem uma ideia. Porque ela falou sobre reescrever a própria linha. Ele falou, eu vou reescrever a própria linha, isso vai gerar um negócio e aí a gente vai salvar tudo. Vem pra tarde pra gente começar a fazer esse negócio. E ele tá super empolgado. Ela entra super empolgada. E ele dá um migué, tipo, eu vou ali fora pegar um negócio, fica aí. Não, ela fala assim, ó, você segura aqui, na hora que eu falar, você mexe ali na alavanquinha X, tá bom? Tá bom. E ele sai da tarde. E isso é muito triste, que ele sai e aí você vê que é um falso eureka, né? Não existe essa... É mentira. Isso que ele tá falando é mentira. O eureka foi mais do tipo assim, sei como eu vou salvar a Rose. Porque ele aperta ela na Sonic, ele liga o remoto da tarde e ela começa a ir pra trás. E a Rose, ela fica desesperada, porque ela, tipo... Lógico. Ela, peraí, tá fazendo barulho. Eu puxo agora. E aí ela saca que ele tá largando ela e ela começa a esmurrar a porta. É muito triste. E é nessa hora do holograma, né? Gente, é a hora do holograma. Nono doutor holograma. E aí ele fala, olha, esse é o protocolo não sei o que, né? Se você tá ouvindo essa mensagem, significa que a gente tá correndo muito perigo. Ou morri ou eu tô pra morrer. Ou morri ou eu tô pra morrer. Vai
pra onde a TARDIS te mandar. Eu tô te mandando pra casa. Deixa a TARDIS lá. Deixa ela lá. Deixa ela morrer. Deixa ela ser enterrada. Deixa ela, tipo, inativa e vai viver sua vida. É que ele fala assim, você tem uma missão só. Você tem que... Você tá indo pra casa, eu acertei certinho. Isso. Você vai sair da TARDIS e você vai deixar a TARDIS morrer. Tipo, deixa ela lá, ninguém vai perceber. O que você vai fazer por mim é viver uma vida boa. Vai viver uma vida boa e larga a TARDIS. Deixa ela pegar poeira num canto. Ninguém vai poder entrar, porque ninguém tem a chave. Com o tempo ela vai ser mais esquecida do que ela já é. E eventualmente ela vai morrer e ela não vai cair na mão de quem não pode ter ela. Porque esse é o risco real. Pois é. E aí tem a hora que o holograma olha pra ela, né? Fala, have a good life. É muito triste. É muito bonito, cara. Gente, é muito bonito. Esse doutor, ele é cheio das emoções. Ele pega aqui dentro nos nossos corações, não é verdade? E Nikki, a TARDIS pousa lá em Londres, perto da casa da Rose, já no subúrbio. No ano contemporâneo de 2005. Pois é. Nessa hora mesmo, ela já sai da TARDIS chorando. E o Mickey acha ela. E o Mickey aparece. Ele fala, eu tava ali, eu tava na vendinha. Ele ouviu o barulho que a Delia Derbyshire criou ali, ele né? fala, esse barulho de motor só podia ser uma coisa, eu sabia que era você. E ela começa a abraçar ele se chorar, né, cara? Não, ela tá absolutamente devastada, porque na cabeça dela, primeiro que ela não consegue voltar, porque ela mexe nos controles o tempo todo e não consegue voltar. Sim. E ela nunca mais vai ver o doutor na vida. Ele está morrendo e ela não pode salvá-lo. Lá de novo, uma situação no futuro, muito triste. Sim. Muito triste. Enquanto isso, lá no futuro, a gente tem o doutor, né, sacando que as Delta Waves, elas não fazem distinção. É assim, é uma onda tão poderosa que ela vai matar quem tiver no caminho. Humano ou Dalek ou bicho, qualquer forma de vida. E aí o deus Dalek, o ex-imperador Dalek, fala com ele, né? Tipo, você tem noção que as Delta Waves vão lavar tudo. Você vai matar a gente, com certeza. Sim. Mas eu sou imortal. Primeiro ele fala assim, eu sou imortal. O doutor fala, quer botar a prova? Aí ele fala, se você estourar esse negócio, você vai se matar, você vai matar todos os humanos, e aí talvez você mate todos os Daleks. Aí ele fala, mas... Tipo, o dano vai ser pior pra você do que pra mim. Porque eu não morro, em tese. E se eu sobrar vivo, eu vou fazer mais Daleks. Mas eu acho que mataria, assim, de qualquer forma. Eu também acho. E aí o doutor fala... É blefe. Ele fala assim, eu não posso barganhar com... arriscar deixar Dalek no universo, porque ele vai matar todo mundo, mas eu vou proteger mais outras bilhões de pessoas de vocês. Exatamente. E aí o Jack, ele tá no intercom ali, ele fala, e aí, o que você vai fazer? Rose, não sei o que. Aí o doutor fala, não, a Rose não tá mais, eu mandei ela de volta. E aí o Dalek, imperador lá, fala pro Jack assim, você sabe que se ele ligar essa Delta Wave, ele vai te exterminar, né? Aí o Jack olha pro doutor assim e ele pergunta, ela tá segura? Aí o doutor fala, tá. Aí ele falou, então faz o que você tiver que fazer. Então vambora. Aí o imperador repete, ele vai se exterminar. Aí o Jack, eu sei, eu nunca duvidei que ele ia. Tipo, o Jack tá, ele tudo tá bem, ele em tá paz vendo a bigger consigo picture. mesmo. Sim. Assim como o doutor também tá. Ele tá vendo que ali, o tanto de Dalek que tem ali, o doutor vai ter que fazer sacrifícios. Sim. Né? Haverão sacrifícios, sim. E o doutor também pergunta assim, e a propósito, e esse lance do Bad Wolf? Aí o Dalek fala assim, Quê? Eu não tenho nada a ver com isso. Tal qual o Eduardo Jorge. Eu não sei, não. Tipo... Não, senhor, você confundiu. Esse não é meu, não. Esse não é meu. Eu não fiz isso. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí o doutor cagado. Aí que o doutor fica mais preocupado. Porque o tempo todo ele tá achando que todo esse esquema Dalek tem tudo a ver com o esquema Bad Wolf. Não tem. Não, e é muito bom que ele deve ter passado na cabeça dele assim, tipo, caralho, sério que tem outro problema? Tipo, se eu vou ver que ela tem um lobo gigante. Ele achou que ele já tava resolvido. Tipo, Delta Wave vai matar geral e se embora. Vai aparecer o Fenrir aqui pra me matar, né? Depois desses Daleks. Que é a única coisa de lobo que pode vir. Pois é, e aí ele fica com a pulga atrás da orelha mesmo. Tipo, porra, se não é ele, o que caralhos é o Bad Wolf? E nesse ponto da história também é quando os Daleks começam a conseguir invadir o satélite. Porque assim, vamos lá, tem todas as Dalek Saucers ali, mas eles só estão sobrevoando, eles estão orbitando ali em volta, eles estão chegando muito perto, né? Eles até falar, tem uns que estão acelerando pra chegar, mas eles começam a entrar também, porque os Daleks estão flutuandinho por fora. Isso. E aí, nisso, tipo, primeiro que tem um que mata a Linda, porque o lance é que ela tava numa sala protegida, lá com um aço super forte, e ela tava monitorando as coisas pro Jack. Ele fala assim, você vai ser meus olhos e ouvidos, vai me avisando. E aí ela vê
todo o andar 0 morrendo. Porque vai um Dalek pra lá, ou não, alguns é uma Daleks, gritaria, uma histeria. E passam chumbo nos bichos lá, nos caras que estão. E ela fica tão assustada que ela tira o volume e ela fica do desesperada. transmissorzinho ali da telinha, né? Ela fala pro Jack assim, eles mataram todo mundo, eles foram no andar 0 e passaram o rodo. Sim. Mas já era. Já era. Aí, enfim, tem toda essa comoção, só que por conta disso, ela meio que abaixa a própria guarda. E aí chega um grupo de Daleks na porta, aí ela fala assim, eles estão chegando. Aí o doutor fala, não, relaxa. Tranquilo. Porque eles estão se comunicando pelas mensagens ali de vídeo e tal. Aí ele fala, não, ó, de vídeo e áudio, né? A porta de você é um aço mega poderoso, eles não vão passar. Aí ela fala, só tem um problema, né? Foi feito na Terra, sabe como é que é a qualidade das coisas lá? E realmente, tipo, veio um Dalek com o Dalek maçarico, e ele só parece que ele esquentou uma faca e tá metendo a manteiga, cara. E vamos lembrar que o maçarico do Dalek já foi usado também na série clássica, no primeiro arco lá do Daleks. Só que lá era tipo o primeiro arco deles, não o primeiro arco da série, o segundo arco da série. E é isso, cara. Tem vários callbacks, né? Sim. Do arco do The Daleks, muito legal. É muito maneiro porque... E aí você acha que, na real, ela vai ser atingida pelos caras que estão vindo de trás com o maçarico. Só que não, porque ela tá na frente, tem uma tela na frente dela e tem o vidro selando a sala, né, ali no satélite, e eles vêm de fora. Eles vêm de fora pra matar ela. Eles não exterminam ela, né? É o espaço que mata ela. Pois é. Eles estouram o vidro. Eles estouram o vidro, aí o vácuo puxa ela, né? Ela morreu ali. Pois e o doutor escuta, isso que é foda. Nossa, ele escuta ela gritando. Ai, gente. E você vê que ele sente isso. Porque um pouco antes dela ir lá ajudar o Jack, ela fala assim, eu vou fazer o melhor. Né? Aí ele fala, eu também. E aí ele meio que fica meio awkward, porque ele não sabe se dá beijo no rosto dela, se abraça. Sim. Mas assim, e quando ela sai, quando ela passa pela Tardes, ela ainda passa a mão na Tardes, tipo, claramente o doutor ali sentiu, tipo, caralho, eu não consegui nem levá-la comigo. Ela morreu antes. É muito triste. E eu queria. Pois é, ele queria, super queria, desde que conheceu. Quando o Dalek fala as palavras lá, que eu não tenho nada a ver com o Bad Wolf, a gente corta pra Rose na vida real dela. Na vida trivial de merda dela comendo batata. E aí o lance é o seguinte, ela tá comendo batata com a mãe e com o Mickey. E a mãe tá falando de qualquer trivialidade besta. E ao mesmo tempo ela tá assim, tipo, gente, seguinte, neste momento ele tá morrendo. Mas daqui não sei quantos anos. Fala, não, mas tá acontecendo agora. Mas daqui a 200 mil anos, ela fala 200 mil anos, ela fala assim, daqui a 200 mil anos ele tá lá morrendo. Aí a Jack fala, mas vai demorar. Ela fala, demorar. Não, mas daqui a 200 mil anos é agora. É agora e eu não posso fazer nada. Ela já tem essa perspectiva do tipo, em tese, o tempo todo está acontecendo o tempo todo. Isso. Tipo, o ano 0 tá acontecendo no mesmo... o ano 1, né? Gente, tá acontecendo no mesmo segundo quântico do ano 7 bilhões, entendeu? Pra quem viaja no tempo, não tem essa de não sei quantos... Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Cada segundo da existência, cara. Ela eventualmente se irrita porque... ela tem um momento até meio bem... Eu acho bem egoísta. Não, então, mas não é... Sabe o que é isso? Isso é a prova... É assim, é a melhor representação de evolução de personagem que a gente vê. Porque o lance é o seguinte. No começo da série, a Rose, ela tava embriagada por essa banalidade da vida dela. Sim. A vida dela era ir pro trabalho de bosta dela, voltar pra casa, comer batata, ficar com o Mickey. Era só isso, dormir e fazer de novo. E o lance, quando ela conhece o doutor, ela tá nisso ainda. Que ela fala, eu quero comer batata, eu quero fazer não sei o quê. Eles chegam em restaurante, tipo, ela tá no... ela tava nessa... a cena da batata. Pois é, ela tava nesse loop do tipo, isso era o confortável pra ela até então. Ou seja, o que era confortável pra ela... Que era a rotina. Vamos colocar aí essa rotina de comer batatinha como exemplo, que era o básico dela, ela não aguenta mais isso. Não. O personagem dela evoluiu a um ponto daquele lance que pra ela era só banalidade, era o comum do dia a dia, ser insuportável pra ela. O que ela fala, pra mim não dá mais. Que ela fala assim, o doutor me mostrou uma nova forma de viver a vida. Você acha que eu vou fazer o quê? Ficar acordando, comendo batata, então, essa é a parte dormindo, egoísta. Essa é a parte egoísta. Aí o Mickey fala, você acha... É o que todos nós fazemos. É o que todo mundo faz. Você acha que a gente é pior que você? E ela fala, não é isso. Não é sobre isso. Você não tá entendendo. Não, eu sei. Só que a forma como ela coloca fica muito egoísta, do tipo assim... Não sei nem se egoísta é a palavra. Não é egoísta. Mas é muito assim, tipo... eu me nego a ter uma vida normal. E tipo...
as outras pessoas não têm outra escolha. Não é todo mundo que pode viajar com o doutor. Mas as outras pessoas não viram a imensidão que ela viu, entendeu? Pois é, o fato dela ter aprendido... O cara do boteco não viu, tipo, outros planetas. Não, eu sei. Eu não tô falando que, por exemplo, o Mickey não seria digno, porque ele é. Inclusive, ele prova... Ele negou. Lembra? Ele falou que ele negou. E ele prova, mais uma vez, nesse episódio, que ele é digno, sim. Mas a questão é, nem todo mundo pode ir, e ela tem essa chance... E ela meio que joga ali na cara deles, mas ao mesmo tempo ela fala... Não egoísmo, não. Não? Mas ao mesmo tempo é que eu achei isso, tipo, pô, você pode ir viajar. Eu acho que é uma overreact assim, porque ela tá desesperada e o lance é, ela precisa voltar. Ela precisa. E ela sabe que sozinha a taça não dá. Então assim, ela tá desesperada. Mas ao mesmo tempo é muito legal que ela fala que o doutor ensinou uma nova forma de viver, né? Tipo... Todas as coisas que ele ensinou pra ela não foram em vão. E aí é isso, o Mickey fala, beleza, vamos ajudar. Ele fala assim, se você não aguenta mais viver aqui, porque ela vai pra tarde, ela entra numa de tentar abrir, não sei o quê. Aí ele fala assim, mas ela vê o Bad Wolf no chão também. Eles estão passando assim que ela já tá meio que largou a mão. Ela foge do lugar que eles estão comendo e aparece os Bad Wolf e tudo. Então, mas não é bem nessa hora que ela se liga, porque ela já tá meio que... Ela já jogou a toalha um pouco, aí ela fala assim, eu acho que minha mãe tá certa, tipo, não dá pra voltar. Ela fala. O doutor não queria que eu voltasse. E aí, nessa discussão, eles estão batendo um papo ali, e ela vê um Bad Wolf pichado. Isso. E aí ela tem o estalo dela, fala, caralho, mas tinha lá também. Aí o Mickey fala, isso é só uma pichação, isso é tudo que é lugar. Tá aí há anos. Ela fala, não, tá aqui no muro, tá no chão, tá na outra parede, tipo, é como se fosse uma mensagem que liga o doutor lá no futuro e eu aqui. Comigo. Tipo, isso tá nos dois lugares, não é à toa que está aqui. E aí eles vão pra trás pra tentar resolver e o Mickey vai perguntando, tipo, falar, por que você não fica, não sei o que. Ela fala, não, eu não tenho mais nada que me prenda aqui. Ela fala isso pro cara que era namorado dela. E aí ele fala, você não tem mais nada? Ele ainda pergunta, ela fala... Você não tem nada? Aí ela fala, não. Aí ele falou, então tá bom. Se você não tem, eu vou te ajudar, porque eu não quero que você fique num lugar que você não quer ficar. Pois é. Você vê muito doído. Não, e você vê o quão maduro é o Mickey. Porque assim, é maravilhoso, tipo, gente. Beleza, tipo, mas você, é muita dor. Sério que eu não tô valendo nada pra você querer ficar? É foda. Não tá. Então, beleza, eu gosto de você ao ponto de te ajudar a sair daqui se isso tá te causando incômodo. E é foda, porque, tipo, o que o Mickey quer oferecer pra ela não é suficiente pra ela. Ela não quer. Exato. Exatamente. Mas ele já tá num ponto da vida dele que ele entendeu isso. Já foi, né? E ele tá ok, ele tá em paz com isso. Eu também acho. E aí é muito maneiro porque você vê que é o time de apoio ali da Tardes, ele bota um negócio de guincho no painel, porque ela fala assim, olha, lembra da Slifin? Foi a energia que saiu desse painel quando ele abriu que fez ela voltar a ser ovo. Ou então, seja, assim, se eu conseguir abrir de novo... Eu consigo pedir pra ele me levar de volta. E aí eles pegam, fica aquela cena ali com o carrinho dele, aí não dá conta... Depois ela teve toda a discussão com É muito legal essas cenas. Com a Jack, e nessa discussão ela falou assim, eu não posso desistir, né? O meu pai não desistiria. Não posso desistir dele. o lance do pai. E aí a Jack fala assim, você não sabe, você tá maluco. Conectando outro episódio da temporada também, que é o Father's Day. E aí ela fala assim, não, eu conheci o meu pai. Ela fala, você não conheceu nada? Ela falou, não, o doutor me levou. Você lembra que tinha uma loira segurando a mão do meu pai, que apareceu do nada? Era eu. No fundo, você sabe que era eu. Você lembra dela. Aí a Jack fica puta e ela fala, essas são as maravilhas que o doutor consegue fazer. Pois é. E a Jack sai de cena. Aí você pensa, no mínimo já era, elas são putas pra sempre. Só que não. Ela foi pra casa. Ela foi pra casa. Foi nada. Cobrar favores. Não, ela foi, porque ela chega com um guincho. Porque o Mickey fala assim, com o meu carrinho eu não ia conseguir puxar. Não vai dar. A gente ia precisar de um guincho tipo aquele ali. E aí quando a gente vê, é a Jack. Aí ela fala assim, seguinte, tem que devolver em 2 horas, vamos rápido. Tem que devolver 6 da tarde, vamos aí. Mas como você conseguiu isso? Eu pedi pro Rodrigo. O Rodrigo me deu uns favores. Não pergunte que favores. Não pergunte. Faz logo. E aí você vê que, tipo, é o que eu sempre brinco, assim, que o Mickey, ele é um dos grandes heróis desse episódio. Porque, tipo, ele, de novo, ele sabe que ele já perdeu a garota, ele não tem por que ajudar ela. Não. Mas ele gosta dela ao ponto de, tipo... Eu amo ela ao ponto de deixá-la aí. Pois é. Então eu vou fazer o meu máximo. E você vê que ele, na limitação dele... Que dozinha do Mickey, na limitação dele, ele faz 5 vezes o máximo. Pois ele fica toda vez que o Mickey aparece, ele brilha muito. O nosso tá de parabéns. Toda vez que o Mickey aparece, é tipo, caralho, que cara íntegro, que cara maravilhoso. Ele é foda demais, Ele é foda. E aí o lance é que, tipo, eles vão ali, ele consegue puxar o painel e ele arrebenta o painel, né? Sim. E aí sai a energia da Tardes e vai direto pra Rose. Enquanto isso, lá no satélite, a gente vê que o doutor ele tá naquele dilema ali de...
escolha de Sofia, né? O que ele faz? Porque o Deus Dalek ali, o ex-imperador tá pressionando ele, falando, e aí? Você vai apertar? Aperta, detona. Vai. Ele tá... Assim, já aperta morreu todo aí, mundo. quero ver. Não tem mais ninguém vivo no satélite. O Jack morreu também. Não, ainda não. Ele vai morrer agora, né? Tá nesse... O Jack, inclusive, fala assim... Nessas duas cenas aí paralelas. Ele fala assim, pra variar, eu sou o último em pé. Last man standing. Last man standing. E ele começa a tirar com um monte de coisa, tal, não nada jeito, e ele começa, doutor, decide aí. Aperta esse troço logo. E o doutor fica com a mão naquele negócio que parece a dinamite do coiote, do Parece mesmo. Aí ele fala, eu vou apertar, eu vou matar todo mundo, e é um preço a se pagar pra destruir vocês. Aí o Imperador Dalek fala, ó, eu vivi pra ver você se tornar igual eu. Você vai ser o maior exterminador da história. Aí o doutor, ele dá aquela hesitada, ele fala, ele hesita. Você vai fazer e cumprir o que você quer, ou você vai ser um covarde? E aí o doutor, essa é a ele vai pergunta baixar, determinante. Isso só desmonta ele fala, covarde, qualquer hora. Any day. Covarde. Any day Coward, eu sou covarde. Any day, ele fala. E é isso, tipo, aí ele fala, eu prefiro ser um covarde e não exterminar milhões do que ser que nem você. Não, e aí basicamente. O Jack, as armas do Jack acabaram, aí ele meio que se rende, até o último segundo ele luta assim, tipo, ele vai lá, atira, aí com a outra arma ele atira, aí com as outras armas ele atira, aí ele... Aí, tem 3 Daleks na frente dele, ele levanta os braços e fala... Ele fala, ó, vamos aí, eles gritam Exterminate, né? Ele fala, imaginava que ia ser isso. Ele toma um tiro e morre. Caiu no chão. O primeiro morreu. Companion real, porque, vamos lá, a Linda não era Companion, outras pessoas que morreram não eram Companion. Não. O Jack é o primeiro Companion da série moderna a morrer. Exatamente. Porque a gente vê que a Rose não morreu, né? Não. Ela foi só teleportada. Ele morreu ali, ele deixou de viver. A Rose já quase morreu várias vezes. Então, mas ali o Jack literalmente deixou de viver. O Jack morreu sim. A morte, ali é a única morte dele, a primeira e única morte dele. Primeira e única morte dele. E a gente sabe que na série clássica a gente teve companheiros que morreram, né? A gente teve o Edric que morreu, o Cabillion, né? Que também era um robô, mas ele, entre aspas, morreu. Catarina. Vai ser mais atrás ainda. Digo assim, desde a morte do... Mais fixa, né? Se a gente pensar em pessoas de carne e osso, né? Desde a morte do Adric que a gente não via ninguém morrer. Isso. E o Cabillion morreu um pouquinho depois, mas enfim... desde a morte do Adric que a gente não vê ninguém morrer. E a gente viu o Jack morrendo aqui, cara. Na nossa frente, assim, é muito triste, mas a Rose está sendo mandada de volta lá pro satélite e já tendo olhado no coração da TARDIS. Porque o doutor, qual o lance? Ele viu que ele não vai apertar e aí o Imperador falou. É nesse momento que então ela chega. Agora que eu vou exterminar você. Você lutou, você lutou a guerra, você fez o diabo que foi e eu vou conseguir ganhar de você. Aí o doutor, ele se rende, ele fala assim, tá bom, talvez a hora seja agora. Ele aceita, né? Ele fala... Não, ele aceita super. Porque ele sabe que se ele tomar uma saraivada de porque ele tá vendo tanto de Dalek. De tudo que é lado, ele sabe que ele não vai regenerar. Não tem jeito ali. E aí a gente vê a salvação no barulho da tarde chegando e a Rose saindo tal qual um deus ali de dentro. Gente, essa é... a melhor cena da Era Eccleston. Uma das melhores cenas da história da série. É mesmo. Porque assim, ela é tão tocante, ela é tão... Eu não tenho palavras pra descrever. É maravilhoso. É uma coisa maravilhosa. A Rose, que saiu lá da C&A... Parece a porra de um Super Saiyajin saindo da tarde. O Saiyajin. É um brilho, porque ela olhou no vórtice. E ela sai... Ele vê ela... Ela olhou o coração da TARDIS, cara. E ele fala assim, você não pode olhar... Ele usa a palavra vórtice. Sim, eu sei. Você não pode olhar no vórtice. Você vai morrer. Então, mas é muito maneiro... Você não vai aguentar. Quando ela sai... Né, é maravilhoso. É muito maneiro que assim, ela sai... Aí o doutor, ele meio que... Ele não sabe o que caralho tá acontecendo, né? Aí ele fala, o que aconteceu? Ela fala, eu olhei pro coração da TARDIS e ela me olhou. Tipo, o diálogo é lindo, mas assim? é lindo, ela fala, eu sou o Bad Wolf, eu me criei. Né? A gente fica, os fãs têm muito esse lance de tipo, porque lá em Blink, quem é que deu o script primeiro? Foi o doutor ou foi a menina? Sim. E esse paradoxo, não sei o quê. Na real, isso já estava acontecendo desde lá de trás, porque é o que acontece com o Bad Wolf. Ela fala, eu me criei. Eu espalhei um monte de mensagens do meu nome ao longo da história pra me avisar de olhar pro vórtice e me criar. Aí os Daleks atiram nela. Na hora, ela levanta a mãozinha assim, ó. E é o que ela fala, tipo...
Ela para, ela não existe. É como se neutralizasse o raio do Dalek. O Dalek não acerta ela. O raio. Não, o Dalek não acerta. O raio entra de volta. Não existe. Ela com o aceno da mão, ela levanta a mão assim, ó, acabou. Não tem Dalek que atinge ali. E é muito bom porque, não que seja, a TARDIS não é um deus, né, mas rola meio esse lance porque ela é feita de luz, ela é luz ali, né? E o Dalek Imperador, que se julga um deus, ele fica o tempo todo falando, mas você não vai ser párea pra força de uma divindade Dalek, porque são minhas belezas. Tá se achando o gostosão. O doutor tinha perguntado antes, beleza, vocês vão me matar e você vai me usar pra fazer um anjo, um dos seus anjos, Um dos seus anjos, e aí que são os Daleks, o Imperador fala assim, você é um pagão, você merece só a morte. Tipo, é foda, né? Você então, é um herege, quando o Bad Wolf chega, ele fala assim, eu vim pra... que ele começa a discutir com ela, ela fala, você é pequeno. You're tiny. Você é pequeno, você não tem poder contra mim. Ela fala assim, eu vim pra libertar vocês desse falso deus. E aí ela levanta a mão assim, os Daleks vão dissolvendo. Maravilhoso. Ela dissolve todos os Daleks, tudinho, toda a frota, tudinho que você imagina. E aí, o Dalek Deus ali, o Dalek Imperador, que tinha falado há minutos atrás que era imortal, ele evapora como qualquer coisa. Já era, acabou, fim, não tem o que falar. Aí ela fala, I bring life, eu trago a vida. Porque é nessa hora que tá o diálogo entre ela e o Nove, porque ele fala assim, tá bom, Rose, chega, você já fez. Ela você vai morrer. Solta essa energia. Ela fala, por que eu ia fazer isso? Let go, né? Ele pede, liberta, larga a mão. Liberta a energia. Aí ela fala, pra que eu ia fazer isso se eu tenho a vida e a morte nas minhas mãos? Eu trago a vida. Aí ele fala, não, mas você não pode meddle, tipo, você não pode mexer com isso. Não pode brincar com essas coisas. Aí ela fala, eu tenho todo o tempo, todo o espaço, tudo ao meu dispor, eu tenho a vida e a morte, eu trago vida. Quando ela fala isso... Não, eu consigo ver tudo, eu consigo ver o passado, o presente e o futuro acontecendo. E aí ele fala assim, eu também, né? Aí ele fala, isso não te deixa louca? E ela fala, na hora que ela fala da vida, ela fala, mas eu tô aqui pra trazer vida. E aí quando ela fala isso, a gente tem o Jack que tava lá morto, caído, voltando. Caído. E qual é o lance? Esse é o segundo em que o novo Jack aparece. Isso. Porque qual é a grande parada? Exatamente a Rose, ela tá sendo esse vaso pra energia da TARDIS, mas ela não controla direito isso. Não, pelo então, contrário, quando ela é um corpo humano segurando a energia do coração da TARDIS. E uma mente humana também. Não, gente, pelo amor de Deus. Ela não tem controle algum sobre... Ela tá completamente descontrolada, reckless, né? Não tem o que fazer. Tanto que o poder tá meio que pegando ela, tá tomando a consciência dela. Quando ela fala que traz vida, ela volta o Jack à vida, só que de uma forma... Como ela não controla, ela dá vida demais. Por isso que o Jack se torna imortal. Descontrolado. A TARDIS, a energia da TARDIS, deu vida eterna pro Jack. Porque ela não especificou o que era vida. Ela só falou, eu trago vida. Então, assim, sim, por isso que quando o Jack morre... Ele volta à vida. A vida voltada por causa da Bad Wolf, né? Exato. A energia da TARDIS na Rose. É como se ela tivesse dado essa benção / maldição pra ele ali, descontroladamente, entendeu? E quando ela fala que ela vê tudo, né? O doutor fala, eu também vejo tudo, e aí minha cabeça. Porque ela fala assim, se ela eu já tá trago começando vida, a falhar. Se eu trago vida, por que dói? Por que eu sofro? Né? É bonito isso, Nossa, né? Do tipo, gente, belíssimo, o diálogo é belíssimo. Se eu tenho essa capacidade de fazer o bem, por que isso me dói tanto? Porque eu tô E aí o doutor fala, sofrendo. O seu corpo não é pra isso, você não... O que você precisa agora é de um doutor, né? Você precisa de um médico, você precisa de alguém pra... É no sentido de médico mesmo, né? É muito maravilhoso. Você precisa de alguém pra tirar esse fardo de você. E aí... Essa frase é muito bem colocada. You need a doctor. Tipo, nesse momento em que ela está com dor. E aí ele... E ele tira a dor dela. E aí ele tira também a dor dela e ele tira uma casquinha. Porque pra tirar essa energia da TARDIS dela... Não que ela não quisesse, claro que ela queria. Pra tirar essa energia da TARDIS dela, ele beija ela. Mas assim, não fica... Claro, um beijo é um beijo, a gente sempre vai ver, né? Mas a gente tem... Esse beijo é o que ele usa pra sugar a energia da TARDIS. Pois porque assim, durante toda a temporada ficou subentendido que havia algo entre os dois. É uma amizade muito, muito forte. E existe um quesinho de romance, né? Independente das críticas das pessoas que dizem que doutores não devem se relacionar com seus companheiros. Eu acho que pode, mas acho que não tem que ser sempre. Mas é muito legal. Eu entendi isso direto, tá? Você não gosta mesmo. Mas a gente gosta, né? Um pouquinho. Pouquinho. Mas tudo bem. Então, mas é isso que eu vou defender agora. O Davis, ele não coloca um beijo romântico entre eles de forma que eles se tornem um casal.
Ele faz o fanservice, ele faz o doutor beijar a Rose, eles se beijam, mas não é um beijo romântico. Já tinha beijado o Jack nesse episódio também? Não é que o Jack beija geral. Mas é um beijo pra sugar uma energia em que ele está salvando a vida dela. Então, assim, não é um beijo romântico, agora nós somos namorados. Não é sobre isso. É o beijo da salvação. O Doctor Who não é sobre isso. É o beijo que faz ele salvar a vida dela, cara. Aí é muito lindo. Bom porque ela desmaia, né, por conta da energia, ele volta com ela pra Tardes e ela acorda. E ele já tá, tipo, pilotando a Tardes, aí ela falou, o que houve? O que aconteceu com os Daleks? Aí ele, eu cantei e eles morreram. Tipo, ela dá uma zoada assim, né? Parece que ela não lembra que ela tá... quando ela estava choque, né? Bad Wolf, né? Ela não lembra desses eventos. Ela fala assim, não, mas eu tava em casa, ou tava aqui. Ela tá confusa. Aí, tá pifandinha. Uma coisa que aconteceu também um pouquinho antes, que a gente acabou comentando, é que quando ele entra na Tardes e desmaterializa, o Jack, ele perde a carona. Nossa, sim, o Jack fica lá, caraca, e ele olha assim, ela indo embora, né? A gente vai ver mais pra frente o Jack voltando, com aquela cena dele agarrando na Tardes e tudo mais. Sim. E ele fala, putz, você me largou lá porque você não sabia... E eu fiquei anos lá até alguém me resgatar. E ele não morre, né? Coitado, então... mano. Ele perdeu a carona mesmo. Foram só os dois, né? Até pela cena da regeneração mesmo, sim, né? Até porque quando o Jack vê o doutor de novo, é uma surpresa pra já ele também. também. Já é o Tennant, né? Então, assim, esse é o momento que a Rose não está lembrando de nada. E o Eccleston começa a passar mal. O doutor começa você vê que a mão dele tá brilhando, hoje a gente sabe o que é. Quando ele vê a mão brilhando, ele já vai hoje rolar. A gente sabe o que é. Aí ele começa o diálogo dele, fala, o discurso, né? Ele fala, Rose, você foi tão fantástica, não sei o quê. Quer saber? Eu também fui. Não, aí ela fala, o que você tá falando? Ele falou, eu queria te levar pra tanto lugar, eu posso levar, mas não vai ser assim. Ela, você tá variando, já não tá fazendo sentido nenhum. Aí ele fala, não, queria te levar pra Barcelona, o planeta, não a cidade. Os cachorros sem nariz. Lá os cachorros não têm nariz. Legal, né? Não, e ele fala, eu posso até te levar, mas não vai ser com essa cara, não vai ser desse jeito. Ela fala, mas o que você tá falando? Ela não tá entendendo. Aí ele falou, claro. Seguinte, eu absorvi a energia do vórtice e não é pra ninguém fazer isso. Então eu tô morrendo por dentro. E aí você vê que ela começa a ficar apreensiva e fala, mas fica tranquila. Não, fica tranquila. A minha biologia, ela tem eu tenho esse truque pra enganar a morte. Eu tenho um truque pra enganar a morte, ele fala isso. O meu corpo tá se reescrevendo todo, tá se remodelando todo, mas eu vou mudar. E ela fala, mudar como? Ele fala, você foi... E a frase célebre que é, você foi fantástica, Rose Tyler. E eu também. Quer saber? Eu também fui. Ai, meu Deus. E ele começa tipo, aí ela vai chegar perto e ele fala, não, sai. E aí ele sai de perto. Cai pra trás e explode. E a gente tem e regenera, o último segundo do Eccleston e vemos o David Tennant aparecendo aí como Dr. Who. E ela não entendeu nada. Não, pois é, ele explode na regeneração, a primeira regeneração da série moderna. E a primeira regeneração em pé. Primeira regeneração em pé. Primeira regeneração com os rainhos amarelos, que não era assim na série clássica, era diferente. Você vê que em Curse of Fatal Death foi um pouquinho? Foi um pouquinho, é verdade. Então, dizem inclusive que Curse of Fatal Death setou o raio amarelo. É que no Curse of Death não é amarelo, o raio não, né? A energia, a luzinha amarela. Que não era tão amarelo, mas sim. E claro, ela ainda tá muito confusa, ela tá acuada, ela não sabe o que tá acontecendo, porque ela não sabe que doutores se regeneram e tudo mais, o Time Lord se regenera. Ela tá meio doutores e outros. Os doutores, né? Ela tá, tipo, no cantinho, assim, observando, acuada, e quando ele muda... E vem o David Tennant, novo. Menino, casa nova, né? Hoje a gente vê que, meu Deus, que moleque, né? Dr. Who envelhece. Nossa senhora. Ela tá muito assustada. Ela olha pra ele e ela tá muito assustada. E aí ele tá todo pimpozão assim. Onde a gente tava? Não, primeiro os Barcelona. dentes. Os dentes. Peraí, dente novo é esquisito, ok. O que eu tava fazendo? Barcelona. Acabou. E o episódio acaba. O episódio a gente acaba. Tem um leve apêndice, uma leve extensão, que é o minisódio Born Again. Pois é. Né? Outra coisa só que eu queria falar é que no ending credits aparece assim, Christopher Eccleston como Dr. Who e introducing David Tennant as Dr. Who. É a última vez que o doutor é acreditado como o Dr. Who. Exatamente. Depois, a partir daí vai ser só The Doctor. Exatamente. E aí a gente tem... Aí tem um minisódio maravilhoso. Esse aí, que é esse minisódio chamado Born Again, que ele mostra só essa ceninha antes deles caírem em Christmas Invasion. Isso passou, se eu não me engano, ponte entre os foi dois no Children in Need desse ano. Que legal. O Children in Need de 2005,
tinha esse sneak peek aí pro final, já pro Natal. Que legal. Né? E aí o lance é que a gente vê, é bobinho, assim, aí ele conversando com ela. Mas é importante porque ela fala assim, a gente descobre coisas importantes, por exemplo, o 10º tem uma verruga na bunda. Pois é. Acabou, é só isso que acabou, episódio Natal. Não, mentira. Mentira. Ela tá super acuada, ela fala, tá cadê o doutor? Cadê ele? Aí ele fala, tô aqui. Aí ela fala, não, eu já vi muita coisa, eu vi não sei o quê. Você é o Slifin, né? Quem é fala, você? Você não é o doutor, você roubou o doutor. Né? Não, ela não tá acreditando. E é muito bom ela porque tá brava. Emula muito a reação do Ben e da Polly com o segundo doutor, assim que ele regenera. Sim. E da Clara também, né? A Clara também ficou bem bolada não tinha Clara nessa com a época, regeneração. né? Então... Não, mas é assim, é legal mostrar que, tipo, não é de boa aceitar que a pessoa mudou. Ela mudou de corpo. E ela Caralho, não é fácil de assimilar. Sim, e ela não fica é verdade? assim, você não é o doutor, você não pode ser. Aí ela fala, você é Slifin? Ele fala, não sei o quê. Primeiro que, antes desse diálogo sério, tem ele se encontrando, ele, legal, não sou careca, tenho muito cabelo. E tenho cabelo, legal, costeleta. A pele é meio zoada, os dentes... Ela fala, eu tô bem mais magro também. Eu vou me acostumar com isso. Aí ele pergunta pra ela, e aí, como é que eu tô? Não fala, eu quero ver depois. Aí você fala, olha, eu tenho uma verruga na bunda. Não sei o que tem. Já é a tedentice dele ali, aí, né? Ela desconfia, aí ele, pra provar ela, ele fala assim, sabe como é que você acredita que sou eu? Quando eu tive a primeira vez, a gente tava em tal lugar, eu peguei na sua mão e eu falei pra gente correr. E aí ela... A primeira palavra que eu te falei foi run. Ela fala, doutor, tipo, você vê que tá chegando pra ela. Aí ela pergunta, é você mesmo? Ele fala, sou eu, ela. Você pode mudar de volta? Voltar? E aí, você vê que o 10, ele nossa, você queria que eu voltasse? Ela fala, quero. Aí ele, então, é que eu não posso. E dá? Não. Não. Você quer sair? Você quer ir embora? Ela fala, você quer que eu vá embora? Aí ele fala, não. Eu quero que você fique. Eu quero que você fique, mas se você quiser ir, também então pode ir. Tá muito awkward a situação e ele começa a passar mal, né? Porque a gente sabe claro, pós-regeneração. Ele ainda tá... que ele dá um arrotinho e sai energia do Vorce ainda. Eu acho bonitinho quando eles dão arrotinho e sai energiazinha, Não, né? e aí é foda porque ele começa a surtar, porque a dor é forte, aí ele... O cérebro dele vai pirando, ele, vamos rapidão agora, eu vou botar tarde. Aí ele começa ele enlouquece, né, cara? Pegar nos botões, apertar não sei quantos negócios. Vamos lá, o que você tá fazendo? Você tá louco, né? E ele tá, tipo, louco, né, cara? Ele tá parecendo um Coringa, mano. Ele tá loucão. Ele tá loucão. Tá loucão, cheio de energia. Tipo assim, legal, corpo novo. Então, e aí? O que a gente vai fazer? Vamos lá. E aí o minisódio acaba. Esse minisódio tem uns 7 minutos. Não, ele fala assim, já sei. Vou te levar pro dia 24 de dezembro, nananana. Isso é um pouquinho onde ele surtar, na real. Ele fala assim, antes, eu vou te levar de volta, vamos pro presente de Natal. 24 de dezembro pra comemorar o Natal com a sua família. E aí ele começa um presente pra você. Ele começa a sentir dor e aí ele começa a pirar. E o episódio acaba. A gente sabe o porquê que ele tem que terminar assim, porque em Christmas Invasion, que inclusive a gente vai revisar próximo do Natal esse ano, ele, não que a gente já não esteja próximo do Natal, mas enfim, a gente sabe que ele fica desacordado, ele tá meio loucão ainda. Ele mal aparece no episódio, tá lá deitado de pijaminha, né? Porque quando ele cai da tarde, ele cai louco. Só uma coisa que eu queria dizer é que eu não sabia que esse minisódio existia. Depois de muitos anos só que eu fui assistir. Não, hoje você já sabia. Né? Não, hoje sim, mas quando eu tava vendo, eu não sabia. Acho que foi você, inclusive, que me mostrou. Foi. E foi bem depois, anos depois de eu ter assistido todas as eras, assim. Não, esse eu assisti quando eu assisti. E é legal assistir, porque é a continuação, é a ponte entre um e outro. Se você não assiste, não tem problema. Não faz diferença. Mas ele serve... É engraçadinho, é legal. Ele é tipo um extrinha que tem, é bem bacana. É bacana. Eu adoro minisódios. Faça minisódios, Tibnon. Na versão nacional do DVD não tem esse extra. Não tem. Mas se vocês procurarem no YouTube, tem. YouTube. Inclusive, se eu não me engano, no canal do Children Need tem. Mas nos box gringos ele vem como extra da primeira temporada. Vem como extra. Bem legal. E é muito importante. Eu acho válido ver, assim. Com certeza. Assim como é válido presenciar a magnitude que é esse primeiro finale da série moderna, cara. De verdade. Se você tá nessa empreitada, você que tá ouvindo a gente, óbvio que você já assistiu esse episódio, senão você pegou todos os spoilers do mundo. Gente. Mas se você tá na empreitada de mostrar a série pra algum amigo conhecido, enfim, nesse de evangelizar, a gente sempre fala, faça um é muito esse importante. ano, e ano que vem faça 2, depois 4. É muito importante. Se você tá nessa, insista pra ele ver a primeira temporada antes de ver todas as outras. Com certeza. Porque olha a magnitude desse finale. Gente, é um negócio... Não é só o finale, é a temporada inteira. Eu sei, mas é porque esse finale é a representação do quão maravilhosa é essa temporada, Com entendeu? certeza. Porque se fosse uma temporada toda fraca, não teria levado a isso, entendeu? De forma alguma, com certeza não. Cara,
Bad Wolf e The Parting of the Ways é tipo... De verdade, eu não lembrava que era tão bom. É maravilhoso, foi ótimo rever. Foi ótimo rever com vocês, assim, revisando pra vocês. Sim, sim. Tá, pra mim, no hall de melhores finales da série moderna. Com toda certeza. Junto ali com o final da 10ª temporada, com certeza. A única coisa que eu ia falar, né, de bastidores, né, sim, é por favor. que, na verdade, essa história já foi falada muitas vezes pela gente, é que o Eccleston decidiu sair da série em janeiro de 2005. Já tinha sido filmada a temporada, pelo menos até certa parte, e o Davis fez de uma forma, porque era a primeira temporada da série, a gente não sabia os rumos que ia tomar mesmo. E o Davis fez de uma forma que o episódio pudesse culminar em uma regeneração, então algo muito grande estaria em jogo de qualquer forma para ele regenerar, ou se não regenerasse também, ele mudaria a história. E eles fizeram o máximo para esconder o fato, né, de tipo... que o Tennant seria o novo doutor. Era pra audiência descobrir que o Tennant seria o novo doutor apenas no final, que foi... O final dessa temporada foi em junho de 2005. Sim. Infelizmente, em março de 2005, a BBC indevidamente anunciou que o Eccleston estaria saindo e dias depois que o Tennant estaria entrando. Então, todo mundo já sabia que ia ser ele. Isso é chato pra caralho, não, né? Isso é o porque o Davis não tinha planejado assim. Não, e outra, isso foi era pra ser o comecinho surpresa. ali, a ponta do iceberg desse problema que o Eccleston tem com o Dr. Who até hoje, né? Isso. Ele já falou em entrevistas que ele se sentiu extremamente mal pessoalmente. Não, imagina que você tá assistindo a temporada e você já sabe, se bem que hoje em dia é assim também, então, mas não era combinado com ele isso. Não. O combinado com ele é que as pessoas só iam descobrir na hora de descobrir. No dia da exibição. Tem uma entrevista dele que ele fala que ele se sentiu traído. Né? Que ele viu, tipo, gente, o pessoal anunciando a saída dele antes dele aparecer. É triste, né? E aí todos os episódios dele rolando e todo mundo já sabia que o próximo ia ser o Tennant. Tipo, que chato. Tava na era dele. E aí o outro já tinha tomado lugar, sabe? Na verdade, isso a gente não tem. E a culpa não é de nenhum dos atores, né? Tipo, é foda, cara. É muito complicado. É complicado no caso dele porque ele teve uma temporada só também, né? Também. Mas é isso. Mas enfim, tem uma outra leve curiosidade, que é a cena do Jack, né, ali que ele tira a arma do rabo. Ele tá nu, né? E tem todo aquele posicionamento de câmera lá, Austin Powers, que tipo... A mesa fica exatamente na frente ali das partes baixas dele e tudo mais. No original, essa cena foi gravada com nudez frontal real. E o Barrowman ficou pelado, sim. O Barrowman ficou pelado de boa. Ficou. Mas é óbvio que a BBC botou o pé e falou, não, essa versão não vai, vamos fazer uma versão onde as coisas... Ele pode aparecer de torso nu, sem problema, indicativos que ele tá nu, mas as partes não podem aparecer... E o Barry ele fala que ficou ligeiramente chateado, que por ele tinha feito no total. Sem problema nenhum. Ele sabe que não, mas olha pelo lado bom, a série dele começa daqui a pouco, Torchwood já é verdade. Começa e lá ele pode fazer o que ele quiser. Ih, lá tá liberadaço. Lá não é BBC normal, é BBC 3. BBC 3 é terra de ninguém. Exatamente. Mas enfim, e aí, pessoas que estão aí ouvindo a gente mais essa sexta-feira, chegamos ao final, acabou a Era Eccleston. Próximo da WBRcast da série moderna, vai ser do Tennant. Vamos estar entrando na Era Tennant já, cara. Acabou, não tem mais Eccleston. Ai, gente. A gente tem os quadrinhos do Eccleston pra revisar. Vamos revisar em breve, porque a saudade do Eccleston vai bater. Com certeza. E a gente tem isso. Adoro. Mas, cara, é isso, acabou. Encerramos a primeira temporada. É uma temporada maravilhosa, cara. Sério. Que pra algumas pessoas, inclusive, é o melhor doutor. Sim. É o doutor favorito. Tem gente que é favorito dele. E claro, né, o doutor favorito baseado nisso, nessa temporada única. Você vê como em uma temporada você consegue fazer direitinho? Exato, pois é, né? A primeira temporada de Doctor Who é um grande marco e esse finale também é um grande marco, assim como chegar no momento de dar as nossas notas para o episódio é um marco aqui da BRCast. Sempre. Então, Thaís, por favor, complementando aí tudo isso que a gente já falou durante esse podcast inteiro, que está gigante, sua nota de Hartnell a Whittaker para esse two-parter, Bad Wolf e The Parting of the Ways, o finale da primeira temporada da série moderna de Doctor Who. É com muita alegria e satisfação que a minha nota pro finale do Eccleston é curador. Eita porra! Eita, pensando o quê? Além de Whittaker. Olha aí. Curador.
Primeiro porque também faz muito tempo que eu não consigo dar um curador aqui. Tá, eu tô com saudade de dar um curador. Verdade. Mas tá entrando Era Tenant também, vai ter bastante curador. Vixe, olha esse bias aí. Vai brincando. Gente, não tem o que falar. A gente já falou 2 horas aqui quase sobre isso. Estamos batendo exame. E assim, é um dos episódios mais importantes da série inteira. Em 55 anos, é um dos melhores episódios. É isso. Tipo, não tem mais o que falar. A gente já falou tudo. É isso. É inesquecível. É inesquecível. Sim. É assim, se um dia vão fazer um clipe dos melhores momentos de Doctor Who, vai ter isso. Então, é isso. Curador, não tem pra ninguém, tava com saudade dessa nota. E agora eu quero saber de você, Fred Pavão, a sua nota pra Bad Wolf / The Parting of the Ways. Olha, eu ia dar um Whittaker pra esse episódio, nota máxima. Mas eu tô ligeiramente acuado aí com o seu curador. Então eu vou dar também uma nota aí acima de Whittaker, mas não vou dar curador não, vou dar um Valeyard. Ok. Só em homenagem aí toda essa faceta sombria do doutor que quase apareceu nesse episódio. Verdade, apareceu e também mesmo. Porque lá na frente a gente não sabe exatamente quando é. O dia de amanhã. Só é muito à frente de 13. Porque realmente, cara, não tem mais o que falar, a gente falou muita coisa. Esse arco final aí, esse two-parter e o arco do Bad Wolf todo dessa primeira temporada é muito bem construído. Não, é vale a pena, como eu falei agora há pouco, é um marco e tem que ser passado aí pra todo mundo que vocês estão ensinando a assistir Doctor Who pra ver isso, que, sério, deveria ser moldurado esse final. É uma aula de roteiro, é uma aula de atuação, é uma aula de tudo. Sim, pois é. Fica aí também só uma paradinha que a gente esqueceu de falar, que tem uma cena muito bacana, que é na hora que o Jack vai se despedir de Rose, do doutor, ele beija a Rose na boca. Sim. E ele beija o doutor na boca. Pois é. E também bem polêmico, mesmo sendo o Jack, não é um beijo sexual. Não, né? Você vê que é um beijo ali afetuoso. É a amizade dele. Ele falou, eu tô me despedindo, mas olha, eu tenho amor por vocês. Mas sim, não é... super. Não assim, claro, se vocês quiserem, a gente pode fazer alguma coisa. Tamo aí. Mas aqui não é. Aqui é o Jack amigo de vocês. Não, é amizade, é pura amizade. Isso é só... carinho. Isso é só mais uma das coisas maravilhosas nesse two-parter finale aí. Sim. Eu só falei agora porque a gente tinha esquecido de falar na hora e merece ser falado. Mas não tenho adendos mais nenhum. Não, então, é isso aí, gente. A média dessa semana é uma nota acima do máximo, acima do máximo. De verdade, que é o que esse two-parter merece. É o A+++. Exato. Né? Pois é. Uma coisa aí que também é um marco que sempre acontece aqui é a gente falar pra você o caminho, né, o nosso e-mail pra você que viu esse finale de novo, ou pela primeira vez, vai saber. Ou pela primeira vez. E tá revisando aqui com a gente, mas quer mandar o seu parecer sobre ele. Então, para isso, você precisa do nosso e-mail, que é o podcast@drwhobrasil.com.br. Para seguir a gente nas nossas redes sociais, o Facebook do Doctor Who Brasil é o facebook.com/Doctor Who Brasil. O pássaro que olhou no coração da tarde e veio fulminando vida pela timeline do Twitter do Doctor Who Brasil é o twitter.com/Doctor Who Brasil. E se você quiser fazer parte aí da sala, né, de conversa ali do mensageiro mais divertido da internet, que é o nosso grupo ali do Telegram, é fácil, é só você entrar em t.me/Doctor Who Brasil. Tem várias pessoas batendo papo lá sobre o Doctor Who e sobre outras coisas. A gente sempre indica você ir lá pra fazer amigos e manter amizades, é super legal. Doctor Who, no final das contas, é sobre isso. Com certeza. Outra coisa que também é muito importante de falar, que a gente sempre fala, são os nossos apoiadores, que estão aqui sempre ajudando a máquina da BRCast a girar numa boa. Essas pessoas maravilhosas são Bibiana Rossi, Mariana Mais Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Anderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Matheus Belo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz. E se você quiser se tornar um dos nossos companions, um dos nossos apoiadores, também é fácil, é só entrar em apoia.se/Doctor Who Brasil, você escolhe lá com quanto você quer apoiar a gente e começa, a gente sempre fica muito feliz, lembrando que o DWRcast e todo o conteúdo do Doctor Who Brasil sempre foi e sempre será gratuito. Com e certeza. Você pode apoiar de outras formas, como a gente sempre gosta de contar aí, com o seu compartilhamento. Faça Rubens compartilhando esse podcast. Super importante, com certeza. Tanto aí assinando pelo feed do RSS, isso, quanto do iTunes, você pode deixar sua notinha lá, seus coraçõezinhos, suas estrelinhas, seus comentários,
para aumentar a nossa relevância lá, e o compartilhamento pelo Spotify, que é essa rede de maravilhoso. Muito fácil de compartilhar pelo Spotify. Indicamos você escutar pelo Spotify, porque a plataforma é excelente e é fácil de compartilhar. Com certeza. Cara. Adoramos o Spotify. Sim. Uma coisa que também adoramos é essa coisa de estar aqui 2 vezes por semana. Sim. Então, hoje, sexta-feira, Podcast Friday, estamos aqui trazendo esse final maravilhoso. Mas acabou a 11ª temporada, Fred. Exatamente, mas na terça-feira, quem tá fazendo segunda-feira, né? Porque segunda-feira é um dia reviews. depois do episódio. Só que agora não tem mais episódio. Então, na terça-feira, vamos voltar o podcast a ser na terça e sexta-feira. Nessa próxima terça-feira, estaremos aqui de volta para fazer o balanço geral da 11ª temporada. Então queremos as opiniões de vocês sobre o todo da primeira temporada. Não só o último episódio. Todos, desde o começo. O que vocês acharam do início da Era Whittaker? Exato. O que vocês acharam da 11ª temporada? Qual o balanço geral de vocês? A gente vai fazer um podcast... Pontos altos, pontos baixos, o que faltou, o que foi legal. Exato. Por que o sapo você amou ou odiou? Isso. Exato. Estaremos aqui na terça-feira batendo esse papo super solto sobre o que achamos no geral da 11ª temporada. É isso aí. Beleza, contamos com a presença de vocês na terça-feira. Foi ótimo estar aqui revisando esse finale foda com vocês. Sim. Até terça-feira. Aquele abraço. Falou. Falou. Tchau, tchau.